Na Bradesco Esportes FM, Cidade do Esporte. Meio-dia, 1 minuto no Rio de Janeiro. Muito boa tarde, você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte 91.1, na cidade maravilhosa. Eu sou o Juan Rodrigues e estarei aqui até as 2 horas da tarde, junto com Mauro Santana e o Jean Dutra e toda a equipe da Bradesco Esportes FM, trazendo muitas informações para você, torcedor, aqui na rádio do seu esporte, entrevistas exclusivas e o que de melhor aconteceu em 91.1 você confere por aqui. O Cidade do Esporte está no ar e vamos até as 2 horas da tarde. Tem muita coisa para acontecer na rádio do seu esporte. Cidade do Esporte. Aconteceu no esporte? Você ouve aqui. Você ouve aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Vamos destacar o seu clube de coração aqui em 91.1. Começando com a equipe do Flamengo. Em mais um treinamento com portões fechados, o técnico Zé Ricardo define hoje a equipe que enfrenta o Santa Cruz no próximo domingo, às 5 da tarde no Pacaembu, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador irá comandar o coletivo a pronto. A tendência é de que Paulo Vitor ocupe o gol, já que Alex Muralha está a serviço da seleção. Na lateral esquerda, Jorge, suspenso pelo 3º cartão amarelo, dê lugar a Chiquinho. E no ataque, Felipe Viseu seja a opção para a lacuna deixada por Paulo Guerreiro, que defende a seleção peruana nas eliminatórias, e Leandro Damião, suspenso pelo 3º cartão amarelo. Esse é o Mauro Santana, que estará ao meu lado aqui na rádio do seu esporte Bradesco Esportes FM. Vamos juntos até as 2 horas da tarde. Já no Botafogo, a expectativa é para a volta de Sassá diante da equipe do Figueirense. Ele, que é tido como a grande esperança do Alvinegro para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Duelo que acontece amanhã, às 5 horas da tarde. Na ausência de Sassá, foram muitos substitutos, porém, nem Canales, nem Pimpão, nem Tanque, nem Luiz Henrique renderam o esperado. E seguimos agora para o destaque da equipe do Fluminense, que chega com Thiago Esteves. Fluminense realiza treino na manhã deste sábado e se prepara para o Fla-Flu da próxima quinta-feira, dia 13 de outubro, às 9 da noite. Mesmo perdendo para o Santos na última rodada, Tricolor segue na 5ª colocação, mas agora a 5 pontos do Peixe, que é o 4º colocado. A diferença para o Grêmio, 7º lugar no Brasileirão e que também já jogou nesta rodada, é de apenas 3 pontos. Esse é o Fluminense aqui na rádio do seu esporte. Já já o Thiago Esteves vai ampliar o noticiário também para você aqui em 91.1. Já a equipe do Vasco da Gama é com Nicolas Freitas. Fala, Nicolas! A segunda derrota consecutiva do Vasco da Gama na competição fez o técnico Jorginho ligar o sinal de alerta. Em entrevista coletiva após o revés por 3-1 para o Paysandu na última rodada pelo Campeonato Brasileiro no meio de semana, o comandante admitiu que a derrota foi dolorida e que o momento é de rever conceitos. Para o treinador, o Vasco precisa reagir imediatamente para recuperar a posição que ocupou desde as primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Na seleção brasileira, Daniel Alves completou 10 anos de seleção e, segundo ele, é uma marca especial. É muito especial poder estar completando essa marca aqui, praticamente de onde eu sou, né? Praticamente de onde eu sou. Eu sou um privilegiado de poder viver grandes momentos, né, na minha carreira, grandes momentos na minha pequena história dentro do futebol. E eu sempre falo, o que me faz descansar bem é a minha entrega e a minha busca por ser sempre melhor cada dia. Tá aí, esse é o Daniel Alves falando aqui na rádio do seu esporte. Por falar em Brasil, Copa do Mundo Sub-17, o Brasil perdeu para a Inglaterra pelo placar de 2-1 e não passa para a próxima fase do torneio. A Coreia do Norte fez 3-0 em cima da Nigéria. Daqui a pouquinho, à 1 hora da tarde, tem bola rolando para Japão e Estados Unidos e Paraguai enfrentando Gana. Na classificação do grupo C, o grupo do Brasil, a Coreia do Norte ficou na liderança com 7 pontos. O segundo colocado foi a Inglaterra com 5. Na terceira colocação
ficou o Brasil com 3 pontos. A Nigéria, lanterna do grupo, só tem 1 ponto na classificação. No momento estão se classificando. No grupo A, o México com 7 pontos e a Espanha com 7. E ainda tem nesse grupo a Nova Zelândia, tem 3 pontos, e a Jordânia, dona da casa, não tem nenhum ponto. No grupo B, vai se classificando a Alemanha, 7 pontos, e a Venezuela, 6 pontos. E no grupo D, o Japão vai na liderança com 6 pontos. Na segunda colocação vem os Estados Unidos, 3 pontos. Terceiro, a Gana, com 3 pontos. Esse é o único grupo que ainda falta definir. 12h, 7 minutos, no Rio de Janeiro. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Cidade do Esporte, Bradesco Esportes FM. 12h, 7 minutos no Rio de Janeiro, você está na rádio do seu esporte e hoje é dia de rodada do Campeonato Brasileiro. Tem jogo da disputa da Série B do campeonato, tem jogos também da Série A da competição nesse final de semana e você, torcedor, pode interagir conosco, pode falar do seu clube de coração. Qual é a tua expectativa para o Vasco da Gama hoje? Vasco jogando diante do Londrina e também temos os outros cariocas atuando no final de semana. O Flamengo enfrenta a equipe do Santa Cruz, o Botafogo a equipe do Figueirense. Apenas o Fluminense já jogou por essa rodada, enfrentou o Santos e foi derrotado. O que você está achando dos cariocas na Série A do Campeonato Brasileiro? Qual a tua expectativa para esse final de semana? Você pode interagir conosco através das nossas redes sociais. E quem está de olho em tudo que acontece nas redes sociais da Bradesco Esportes FM é o Jean Dutra. Jean, tudo certo? A galera já está participando aí. Como é que faz para a galera participar aqui em 91.1, Jean? Muito boa tarde para você, Juan Rodrigues, para todos os nossos amigos ouvintes aqui na Rádio do Seu Esporte. A galera pode interagir com a gente através do nosso Twitter, @BradescoFMRio, também através do nosso telefone 2295-0046 e também temos o nosso WhatsApp, 96433-8136. A galera pode participar mandando a sua mensagem, caprichando, e vamos juntos, até as 2 da tarde. Valeu, Juan! Valeu! Vamos nesse pique aqui na Rádio do Seu Esporte agora, 12h, 9 minutos no Rio de Janeiro. Cidade do Esporte, Bradesco Esportes FM. Campeonato Brasileiro, na Bradesco Esportes FM 91.1. É com o dono da bola. Ela passou. Essa aí passou. E um privilégio dele comigo aqui no Voo de Barro da Bradesco Esportes FM. A bola ajeita na direita, o Gabriel da grande área vai sair, o gol preparou, bateu, salto. Gostosa. Coloca aí. Oferecimento. Café Favorito, o favorito do seu dia a dia. Torrado, moído e alto vácuo. Desde 1946, o café favorito de todas as torcidas. Copa Tour, 24 horas com total segurança. Frota moderna, trabalhamos com todos os cartões de crédito. Ligue Copa Tour 3885.000. Vana, equipamentos de segurança do trabalho, inovação e tecnologia. Representante e distribuidor dos calçados de segurança Marluvas. Ligue agora, 2651-1020. Big Soft, tudo em produtos de limpeza, detergentes, amaciantes. Presente em todos os supermercados. Quem fala em limpeza, fala em Big Soft. Azeites Olive, acidez máxima de 2%. 3 estilos e muito sabor. Fica difícil escolher um só. Azeites Olive, sabor e qualidade. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Cidade do Esporte, Bradesco Esportes FM. Vamos todos cantar de cor. 12h, 11 minutos no Rio de Janeiro, você está na rádio do seu esporte, Bradesco Esportes FM. Vamos começar a girar os 4 grandes do Rio de Janeiro.
antes de qualquer participação na rádio do seu esporte. Vamos falar do Vasco da Gama por aqui, o Cruz Maltino que entra em campo diante do Londrina pela disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O Vasco da Gama que está no momento na segunda colocação da competição e tem de ganhar. Principalmente, o Náutico ganhou ontem e já está pertinho. Tá vendo a galera se aproximar. É hora de ganhar, voltar a vencer no Campeonato Brasileiro da Série B. Certo, Nicolas? Muito boa tarde, todo mundo ligado e conectado aqui no Cidade do Esporte, edição especial de sábado. Falando de Vasco da Gama, que sofreu o segundo revés consecutivo na derrota para o Paysandu no meio de semana por 3-1, jogando fora de casa. Novamente vai jogar fora dos seus domínios. O jogo até é do mando de campo do Vasco da Gama, mas ele vendeu essa partida e vai jogar em Manaus, na Arena da Amazônia. Este jogo vai ser contra o Londrina. O Vasco, que perdeu a liderança após a derrota para o Papão, agora ocupa a segunda colocação com 51 pontos, um a menos do que o novo líder, o Atlético Goianiense. Vasco da Gama para essa partida, segundo o técnico Jorginho, precisa ligar o alerta. Isso porque é a primeira vez em que o Vasco perde 2 vezes seguidas na competição nacional. Em entrevista coletiva após a partida contra o Paysandu no meio de semana, o comandante admitiu que a derrota foi dolorida e que o momento é de rever conceitos. Jorginho ainda completou, dizendo que o Vasco da Gama tem obrigação de vencer o Londrina para recuperar a liderança da Série B. Ele admitiu fazer algumas mudanças na equipe, que vem caindo de produção nas últimas rodadas. O problema é que o clube paranaense chega embalado por 5 jogos de invencibilidade e é um dos times que tem encostado na ponta da tabela. Para você ter uma ideia, o Londrina, que hoje ocupa a 4ª colocação do Campeonato Brasileiro, nos últimos 5 jogos venceu 3 e empatou 2. Já o Vasco da Gama venceu 2 partidas, perdeu as 2 últimas e empatou uma partida. Vasco da Gama tem 58,6% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro, já o Londrina, pertinho, 55%. Em contrapartida, uma boa notícia para o Vasco da Gama. O meia Nenê já se juntou à delegação do Vasco da Gama. Ele, que não atuou contra o Paysandu por estar suspenso ao levar o 3º cartão amarelo, ficou aqui no Rio de Janeiro se preparando e viajou direto para Manaus. Lembrando que a logística do Vasco da Gama, após o jogo em Belém, foi sair da capital paraense e ir direto para Manaus. Nenê saiu aqui da capital carioca e foi direto para o Amazonas. Quem deve continuar fora é o zagueiro Rodrigo. O capitão Cruz Maltino foi liberado para resolver problemas familiares e não deve enfrentar a equipe paranaense. Muito se fala que Rodrigo e Jorginho, que tiveram um atrito, segundo eles, de jogo em algumas partidas anteriores, muito se fala que essa alegação do Rodrigo de resolver problemas particulares é em relação a desentendimentos que ele teve com o técnico Jorginho, mas ninguém da diretoria vascaína confirma esse informe. Outro desfalque confirmado é do lateral esquerdo Júlio César, advertido com o 3º cartão amarelo na partida contra o Paysandu, voltou para o Rio de Janeiro, vai aprimorar a forma física e estará fora desse duelo contra o Londrina daqui a pouco, às 6h30 da noite, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Valeu, amigos! Valeu, esse é o Vasco da Gama aqui em 91.1 Bradesco Esportes FM. Isso é o Nicolas Freitas trazendo as informações do Cruz Maltino, que joga contra o Londrina na Arena Amazônia, um local onde o Cruz Maltino normalmente é quem se dá bem, né? Já tivemos clássico contra o Fluminense, que foi disputado no estádio, tinha um jogo que era 0-0, foi decidido 1-0 no final. Tivemos jogo contra o Flamengo lá também e normalmente o Cruz Maltino tem tido boa sorte por lá desde a gestão do técnico Jorginho. Vale lembrar também para essa partida que uma das principais peças do Vasco, que é o Douglas Luiz, volante, está com a seleção sub-20 e não pode ir para esse confronto. E para isso o técnico Jorginho deve modificar um pouco a equipe. O que me chama a atenção também é a questão do lateral esquerdo Alan Cardoso. Ele que era a 3ª opção do Cruz Maltino, né, depois do Júlio César e depois do Henrique, e passou à frente, principalmente do Henrique, ganhando a oportunidade no Vasco da Gama, tem jogado bem. O jogador tem ganho a oportunidade logo depois que o Henrique renovou o contrato, ou seja, o Vasco da Gama tem 2 boas opções se olhando em futuro para a lateral esquerda. Faltam 9 rodadas para o final da Série B, o Vasco está 1 ponto atrás
do Atlético Goianiense, gordura pouca ainda com relação ao Náutico, ou seja, tem de ficar de olho para não deixar o Atlético Goianiense desgarrar e ao mesmo tempo para não começar a tropeçar, né? Isso é ruim, principalmente num momento de final do Campeonato Brasileiro, e ver o Náutico encostar também, não só o Náutico, como coloco as outras equipes que estão ali na cola. Afinal, na Série B tá todo mundo coladinho na disputa. Agora, meio-dia, 16 minutos no Rio de Janeiro. Você está no Cidade do Esporte, Bradesco Esportes FM, em destaque para você. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Realização, Grupo Bandeirantes de Comunicação. Cidade do Esporte, Bradesco Esportes FM. Meio-dia, 17 minutos no Rio de Janeiro. Você está na rádio do seu esporte, Bradesco Esportes FM 91.1, na cidade maravilhosa. E temos um convidado aqui na rádio do seu esporte, está vivendo grande fase no futebol da Coreia do Sul. Tá tarde por lá, já é 00:17 na Coreia do Sul, mas está aqui para conversar com a gente na rádio do seu esporte. Trata-se de Leonardo, que foi figura importante, por exemplo, no 4-1 da equipe contra o Seul, da equipe do Jeonbuk Motors, diante do Seul, semifinal da Liga dos Campeões da Ásia. E na fase anterior, participou de um 5-0 em cima do Xangai SPG. Quem não conhece essa equipe, é a equipe de Conca, é a equipe de Hulk, é a equipe de grandes jogadores no futebol asiático e também no futebol mundial, e investe pesado. Leonardo é o brasileiro da equipe do Jeonbuk Motors. Leonardo, queria agradecer a sua participação aqui na Rádio Seu Esporte. Você camisa 10 da equipe, né, na montagem tática do time, é quem organiza as jogadas e tá vivendo uma grande fase, né, amigo? Primeiramente, bom dia. Agradeço pelo convite. Sempre um prazer estar falando com vocês. Eu tenho que agradecer primeiramente a Deus, né, pelo momento que vem vivendo. Graças a Deus as coisas vêm dando certo, do jeito que a gente sempre procura planejar pra gente durante a temporada. Tenho vivido um momento bom, já são 4 anos e meio aqui na Coreia do Sul. Esse ano tem sido especial, né? Estamos aí na briga pelo título da K-League e lutando aí na semifinal da Champions League da Ásia. Abrimos uma boa vantagem no primeiro jogo, nós vencemos por 4-1 na equipe do Seul. Agora manter a cabeça no lugar, se preparar bem. Dia 19 tem um jogo de volta, e se Deus quiser aí vai dar tudo certo para poder buscar essa vaga na final. Agora, talvez o jogo das quartas de final tenha sido pintado como, de repente, mais difícil do que a própria final que vocês pegaram o time chinês. Mas vocês simplesmente fizeram um 5-0 num time que tinha Hulk, tinha Elkson, tinha toda a galera conhecida do Brasil. O que fez a diferença naquela partida? O que está fazendo a diferença para vocês nesse momento fora da Coreia? Porque eu até estive conversando com o ex-jogador daí, o Luiz Henrique, ele falou o seguinte: dentro da Coreia o Jeonbuk já é forte, fora da Coreia estava faltando algo, né? Não, sem dúvida. Acho que a última vez que o Jeonbuk chegou, estava até o Luiz Henrique jogando, né, que foi 2011. De lá para cá a gente sempre saía, né, nas oitavas, nas quartas. Esse ano, sem dúvida, tem sido especial. Nas quartas de finais contra o Xangai, com os jogadores que você citou aí, como Conca, Elkson, Hulk. No jogo lá na China, conseguimos um bom resultado, 0-0. A gente sabia que dentro de casa a nossa equipe iria se impor de uma maneira diferente. No jogo de volta, eles contaram somente com o Hulk em campo, o Elkson estava suspenso. Mas eu acho que mesmo se o Elkson estivesse em campo ou o Conca, eu acho que o nosso time iria conseguir sair com a vitória, porque foi um jogo perfeito, onde conseguimos anular os principais pontos fortes do time do Xangai. Conseguimos, graças a Deus, fazer 5 gols, conseguir nas quartas de finais uma goleada histórica, né?
e conseguir a vaga para a final, onde já abrimos uma boa vantagem contra o Seul, que é o nosso maior rival coreano. E como eu falei, agora é saber jogar com resultado. Vai ser um jogo fora de casa, temos uma vantagem boa, mas ainda não está nada decidido, falta mais 90 minutos. A gente, se Deus quiser, conseguir essa vaga na final. Agora, como é que vocês trabalham isso na cabeça de vocês? Porque um 4-1 é uma senhora vantagem, né? Poucas vezes se conseguiu reverter algo desse tipo. Mas como fazer para não entrar achando que já está classificado, como você tem pregado aí no seu discurso desde que a gente começou a conversar? Eu acho que por se tratar de um clássico local, né? Então, eu acho que ninguém quer perder, né? Eu acho que mesmo se a gente não tivesse conseguido essa vitória, a gente iria entrar concentrado da mesma maneira. Já jogamos 4 vezes contra o Seul esse ano, 2 jogos em casa, 2 jogos fora. Graças a Deus conseguimos ganhar os 4 clássicos, mas a gente sabe que futebol é sempre uma caixinha de surpresa. Então a gente tem que se preparar aí bem. Temos aí ainda 12, 13 dias de preparação até esse jogo. É saber, como eu falei, jogar com resultado, jogar com inteligência, respeitar o adversário, porque tem jogadores de qualidade do outro lado. Mas o nosso time vai se preparar bem e a gente vai entrar bem com essa partida. Agora, Leonardo, você já está aí há bastante tempo, né, na equipe do John Book Hyundai Motors, e hoje você é titular absoluto da equipe. Como é que foi esse processo de você construir seu espaço aí na Coreia do Sul? Fora do Brasil é sempre complicado para se firmar, mas a Coreia gosta muito de brasileiros, né? Muitos brasileiros jogam por aí, mas o John Book, excepcionalmente, só tinha um, que era o Luiz Henrique, depois saiu, não tinha nenhum, aí passou a ter você. Como é que você vê a sua importância na equipe e como é que funciona o jeito que você joga aí para ter essa importância tão grande? Não, como eu falei, graças a Deus eu venho fazendo um excelente trabalho, vindo do futebol europeu, do EK, onde era um estilo de jogo totalmente diferente. Quando eu cheguei aqui na Coreia, demorei um pouco para me adaptar, foram uns 3, 4 meses meio perdido para poder me adaptar ao estilo de jogo deles, mas na temporada de 2013, onde eu comecei do zero junto com todos os jogadores desde a pré-temporada, já consegui me sentir melhor, tanto é que em 2013 eu fui eleito o melhor jogador da minha posição. Fico bastante feliz, né, por isso. Depois que em 2013 o treinador que estava na seleção voltou para o John Book, e ele me pediu um jogo diferente. Eu aqui eu jogo mais como um ponta esquerda, né? Então ele me pediu um estilo diferente, um estilo que eu tinha que voltar para acompanhar o lateral até o final. Demorei alguns jogos para poder me adaptar, mas hoje, graças a Deus, me sinto totalmente adaptado ao futebol coreano, ao país. Isso tem me ajudado bastante. E o que eu construí aqui, graças a Deus, a ajuda dos meus companheiros também, os coreanos que sempre me ajudaram, com o apoio da minha família também, que sempre me apoia em todos os momentos. E agora eu continuar trabalhando, ainda tem a K-League pela frente, temos a Champions League, já são 10 anos que o John Book não ganha a Champions League, então temos aí tudo esse ano para fazer um grande feito, poder ganhar também a K-League, seria um campeonato histórico para o John Book e ainda terminar o ano, se Deus quiser, podendo ganhar a Champions League, então seria um ano perfeito e maravilhoso para o clube também. Vocês podem alcançar uma marca histórica na disputa do campeonato coreano, né? Vocês podem igualar a equipe do Seognam, né? Que por 2 vezes foi tricampeão. Pode ser a vez do John Book. O que pode fazer a diferença para vocês nessa reta final? Como é que está sendo a expectativa da torcida, da diretoria, da cidade por esse feito de vocês? Sem dúvida, né? Sem dúvida, né? Por todos, né? A expectativa é muito grande. Pela K-League faltam 5 jogos, são 3 pontos de diferença, cada jogo é uma decisão. Desses 5 jogos vamos jogar 3 em casa e 2 fora. Então, como eu falei, falta aí 1 mês e meio para acabar o campeonato coreano, concentração total, manter o mesmo foco desde o começo,
Já são 33 rodadas invictas no Campeonato Coreano. Esse ano, ainda pela K-League, a gente ainda não perdeu. Então é manter a mesma concentração, faltam só 5 jogos. Temos uma vantagem de 3 pontos. E pela Champions League também temos essa vantagem, vamos dizer, de 3 gols, mas ainda não terminou nada. Então, manter a concentração, a humildade, continuar fazendo o que a gente vem fazendo desde fevereiro, quando começou os jogos, porque agora falta pouco. O pior já passou, agora é foco total aí nesses últimos jogos para poder terminar o ano bem e terminar o ano campeão. Leonardo, jogador do John Book Motors, meio de campo e motor da equipe em campo lá na Coreia do Sul, está na semifinal da Liga dos Campeões da Ásia diante do Seul e está disputando a chance de título de se igualar ao Seognan na Liga Coreana. Leonardo, queria agradecer sua participação aqui na Bradesco Esportes FM. Para finalizar, eu queria te perguntar o seguinte: você tem a chance de conquistar esses 2 títulos com a camisa do John Book. Para você, em termos de carreira, em termos do que você construiu até aqui, o que representaria uma conquista desses títulos? E também, se pensando que um brasileiro no exterior, ele leva a bandeira do país, para os brasileiros na Coreia, qual a importância de se ter um brasileiro num elenco campeão como esse? Sem dúvida, para a nossa carreira, para a nossa vida, em poder saber, poder chegar no Brasil, poder compartilhar, né, com os amigos, com os familiares, que você foi campeão, é algo que não tem preço. Então, não só eu, também como os outros brasileiros aqui do John Book, como o Lopes, o Edu, o preparador físico, o Fábio também, o nosso pensamento é o mesmo. Não só nós brasileiros, como de todos os coreanos. Poder terminar bem, terminar campeão. Existe muito coreano no meu time que não ganhou uma Champions League. Existe muitos jogadores do meu time também que nunca ganharam uma K-League. Então eles também estão motivados, isso também nos ajuda, nos motiva ainda mais para poder conquistar esse título aí, esse ano. Esses 2 ainda que faltam, né? E quem sabe aí também a gente está podendo realizar mais um sonho, que é jogar um Mundial de Clubes no Japão. Então, como eu falei, temos tudo na mão, mas ainda não terminou nada. Tá certo, Leonardo. Obrigado, hein? Parabéns aí pela fase que você tá vivendo aí. Não, eu que agradeço. Foi um prazer conversar com vocês novamente. Sempre que precisar, estarei aí pra gente poder bater um papo. Tá aí, esse é o Leonardo, jogador do John Book Motors da Coreia do Sul, conversando com a gente, vivendo excelente fase. Só para se ter uma ideia, fizeram 5-0 em cima da equipe do Conca, do Hulk e companhia na Liga dos Campeões da Ásia, que é o principal torneio do continente asiático. Atualmente o John Book é o líder do campeonato da Coreia do Sul, 69 pontos, e pode se igualar ao maior vencedor, que é o Seognan, né, a equipe que mais vezes teve tricampeonatos na Coreia do Sul. Agora, meio-dia, 29 minutos no Rio de Janeiro, você está na Rádio do Seu Esporte, Bradesco Esportes FM, Cidade do Esporte no ar. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Cidade do Esporte, Bradesco Esportes FM. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Realização, Grupo Bandeirantes de Comunicação. Não vamos poder votar, né? Não, mas é por uma boa causa. Alguém tem que levar a urna nesses lugares de difícil acesso. A voz de todos precisa ser ouvida. Mas eu já fui atrás da justificativa. Já sei que posso fazer no dia da eleição, numa sessão eleitoral, ou em até 60 dias no cartório. Se não puder votar, tem que justificar. Mas se tiver segundo turno, eu vou participar. Faça sua voz ser ouvida. Vote. Eleições 2016. Seu voto, sua voz. Justiça Eleitoral. Campeonato Brasileiro na Bradesco Esportes FM 91.1 é com o dono da bola. Ela passou. Essa aí passou.
Que honra e privilégio tê-lo comigo aqui no Futebol da Bradesco Esportes FM. A bola ajeita na direita, Gabriel tá na grande área, vai sair o gol, preparou, bateu, salto. Gostosa. Coloca aí. Oferecimento. Café Favorito. O favorito do seu dia a dia. Torrado, moído e alto vácuo. Desde 1946, o café favorito de todas as torcidas. Copa Tour, 24 horas com total segurança. Frota moderna, trabalhamos com todos os cartões de crédito. Ligue Copa Tour 3885.000. Vana, equipamentos de segurança do trabalho, inovação e tecnologia. Representante e distribuidor dos calçados de segurança Marluvas. Ligue agora, 2651-1020. Big Soft, tudo em produtos de limpeza, detergentes, amaciantes. Presente em todos os supermercados. Quem fala em limpeza, fala em Big Soft. Azeite Isolive, acidez máxima de 2%. 3 estilos e muito sabor. Fica difícil escolher um só. Azeite Isolive, sabor e qualidade. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Cidade do Esporte. Bradesco Esportes FM. Meio-dia, 32 minutos no Rio de Janeiro. Você está na rádio do seu esporte, Bradesco Esportes FM 91.1, na cidade maravilhosa. Está no ar o Cidade do Esporte. Por aqui, vamos até às 2 horas da tarde. Ao meu lado está Mauro Santana, aqui nos estúdios do Grupo Bandeirantes de Rádio e Televisão, aqui em Botafogo. Tudo certo, Mauro? Boa tarde. Beleza, demorei, mas cheguei, hein, Juan? Chegou. O nosso metrô sempre deixando a gente na mão, né? É verdade. Não, mas hoje teve um motivo especial, né? Com certeza. Hoje teve um motivo especial. Meu atraso, porque a minha gatinha, Cássia Santana, hoje completando 5 aninhos de idade, eu não poderia deixar passar em branco, né? Que beleza, né? Inclusive, o microfone é aberto, tá gravando o programa, vai pro YouTube e aproveita a oportunidade. Não, e ela é nossa ouvinte assídua, né? Ela que acompanha assiduamente aqui a programação da Bradesco Esportes FM. Quero dizer a ela que eu sou grato por ela ter me feito pai, né? Maior presente, na verdade, quem recebeu fui eu há 5 anos com o nascimento da nossa querida Cássia Santana, nos acompanhando aqui em 91.1 no Rio de Janeiro. E até é legal falar sobre isso, porque a nossa profissão é uma profissão onde a gente se entrega bastante. Muitas vezes nós somos obrigados a abrir mão de certos momentos especiais, o convívio com a família, certos planos de vida, a gente tem que deixar de lado para poder privilegiar a nossa profissão. E nada melhor, né, do que falar sobre isso com a presença aqui de estudantes de comunicação social, futuros jornalistas que dentro em breve estarão também aqui no nosso mercado de trabalho. Maicon Fragoso, Isabelle Samartã, Hugo Nascimento e Vitor Quaresma, alunos da faixa e da UERJ. Sejam todos bem-vindos, continuem aqui com a gente, acompanhando o nosso trabalho. Este é o Cidade do Esporte aqui em Bradesco Esportes FM 91.1 no Rio de Janeiro. Fico muito feliz com a participação de todos vocês e se preparem, porque vocês serão entrevistados aqui. Daqui a pouquinho, mas antes, vamos falar um pouco, rodar os clubes aqui na Bradesco Esportes FM. A gente bota um clube, a participação de um dos clubes e depois a gente pega a opinião da galera por aí. Certo, Mauro? É verdade. Vem cá, o Vrobel já tá no ponto? Já tá quase no ponto aqui na rádio do seu esporte. Vamos ouvir o Vrobel por aqui, entrevista que aconteceu aqui em 91.1. Exatamente, ele foi ouvido no Bradesco Esporte Clube comigo, com o Carlos Eduardo Macri, ao longo da semana. Ele que é vice-presidente de Planejamento e Patrimônio do Flamengo. Vice de Patrimônio, ele que é responsável, entre outras coisas, pelas obras de conclusão dos módulos destinados ao elenco de profissionais do Flamengo no Centro de Treinamento Jorge Elal, em Vargem Grande, Zona Oeste do Rio de Janeiro, popularmente conhecido como Ninho do Urubu. E ele fala a respeito dessas obras que já estão bastante adiantadas e a expectativa de quando estarão concluídas. Não tenho dúvida disso. Na verdade, são vários fatores que contribuíram aí para esse sucesso, ou seja, para nós estarmos aí brigando pelo título, e com certeza a questão estrutural é uma delas, né? Era uma coisa que a gente nunca negou, né? Todas as vezes, inclusive, que a gente conversou, né, Mauro? A gente nunca omitiu que existia realmente uma deficiência com relação à questão estrutural lá do Ninho do Urubu,
e que havia uma necessidade de investimento. Só que nós tínhamos uma prioridade inicial, que era sanear o clube, pagar, né, os salários em dia, quitar dívidas, e que logo em seguida, ou seja, nós passaríamos a poder investir mais fortemente nessa questão, e conforme nós havíamos previsto, isso está ocorrendo agora, né? Desde o ano passado houve investimento aí volumoso para a transformação da estrutura do Ninho do Urubu, em especial voltado ao futebol profissional. O da base nós já tínhamos atuado, tanto que o clube recebeu no ano passado o certificado de clube formador, que era algo que ele perseguia já há um tempo, e aí nós podemos sim investir ainda em estruturas provisórias, montando lá o CEP, né, o Centro de Excelência, e melhorando de sobremaneira toda a estrutura, fazendo um novo vestiário, nova sala de musculação, um novo auditório, um centro de imprensa, né, e isso certamente já está refletindo dentro de campo. E com relação às obras, aí sim, a gente elas tomaram um ritmo muito forte, e conforme previsto, nós estamos aí muito próximos, entrando aí nos detalhes finais de acabamento, de inaugurar ainda esse ano, né? Nossa expectativa é ainda agora no mês de novembro, né? Ainda não estou precisando uma data, mas estamos trabalhando para isso. No mês de novembro, entregarmos finalmente toda a estrutura do futebol profissional, do CT, do presidente Jorge Alau, pronto e acabado à disposição do futebol profissional, para aí sim, logo em seguida, darmos início à construção do segundo, né, da segunda área voltada às categorias de base. E a nossa expectativa é que no final dessa gestão, daqui a 2 anos, todo o complexo do CT, né, todo o centro ali voltando base, profissional, administrativo, todo ele esteja pronto, concluído, acabado, formando ali uma cidade do futebol dentro do nível que o Flamengo quer, espera, imagina e merece. Você projetando para novembro, o ideal seria no dia 15, né? Que aí ficaria maravilhoso para comemorar um presentaço para o clube em seus 121 anos de fundação. Essa é a nossa expectativa, mas nós temos que ter, assim, no dia 15 vão faltar 15 ou 20 dias para o término do Campeonato Brasileiro, né? Então, a gente tem que ter um certo cuidado, porque você tem uma mudança, né? Você tem que tirar todos os equipamentos de musculação de um lugar, passar para outro, quartos, tem toda uma adequação. Então nós temos só que tomar um cuidado para não alterar demais a rotina do futebol, faltando 15 ou 20 dias para o término do campeonato. Isso é que a gente está tendo aí, estamos estudando junto com o departamento de futebol, mas assim, o que eu posso te garantir é que as obras estão no ritmo que a gente imaginava, o cronograma vai ser cumprido, se não for dia 15 é um pouquinho depois, mas agora ainda no mês de novembro as obras desses 2 módulos vão estar concluídas. Até porque não depende só do cronograma de obra ou construção, depende também até mesmo dos fatores externos, como é o caso do clima, né, do ambiente. Se chover demais também atrapalha, quem cuida de obra sabe disso. Enumera um pouquinho pra gente quais as instalações que serão entregues, né, nesse trabalho que tem sido feito agora neste fim de ano na temporada de 2016. Você enumerou aquilo que já foi feito no início da temporada e aquilo que vai ficar à disposição do elenco de profissionais. Então, bom, nós temos, desde a entrada do CT, que já deve ter reparado, nós estamos agora fazendo um novo pórtico de entrada, os novos portões, estamos murando todo o terreno do CT, são 140 mil metros, né? Ele não era murado, então você às vezes tinha invasão de um animal, ali atrás tem um aras, então tudo isso está sendo murado. E a galera que ficava vendo o treino, né? Furava o treino secreto. Também. Ele está sendo todo murado, já está na fase final. O primeiro estacionamento, você também já pode testemunhar, já foi finalizado, já foi entregue, né? Ou seja, o primeiro bolsão de estacionamento, inclusive com a cobertura lá dos automóveis. E agora nós vamos inaugurar o segundo bolsão, que é um bolsão voltado unicamente para os jogadores, né, e para a comissão técnica do profissional, o estacionamento da imprensa e toda a parte de urbanização, né, de canalização, urbanização e iluminação, parte de paisagismo. Nós vamos ter uma praça que a gente chama de Praça Monumental, onde vai ter o grande bandeirão do Flamengo, né, ou seja, um mastro gigantesco com um grande bandeirão e uma praça para ser contemplada. Toda a parte de paisagismo está sendo feita pelo Burlemax, né? E lá no final nós temos os 2 prédios. O primeiro prédio de 2 pavimentos, no segundo pavimento são 24 suítes para os jogadores, de altíssimo nível, todas com televisão de LED, com geladeira, tudo que você possa imaginar. Isso no segundo pavimento. No primeiro pavimento nós temos um auditório para 60 lugares. Depois nós temos sala de jogos com sinuca, totó, ping-pong, nós temos a biblioteca, refeitório, cozinha industrial, as salas da gerência, recepção,
Do lado de fora nós temos uma grande área de lazer, um jardim de inverno com churrasqueira, e no segundo prédio, que de um único pavimento, nós temos a sala da imprensa, logo em seguida a sala da imprensa, toda ela com backdrop digital de ultíssima geração, depois novamente a sala da comissão técnica, sala do supervisor de futebol, sala do Rodrigo Caetano, do Moser, do técnico, do Zé Ricardo, vestiário da comissão técnica, logo em seguida vestiário do futebol profissional, sala de musculação, sala de fisioterapia, fisiologia, nutrição e o parque aquático composto de 4 piscinas. Então, basicamente, essa é a estrutura que vai ser entregue daqui a um mês e pouquinho. Grande Alexandre Vrobel, Cadu Macri falando contigo, de novo te agradecendo a participação aqui na Bradesco Esportes FM. Há pouco tempo atrás, algo em torno de 2 meses, 3, por exemplo, mais ou menos por aí, o Alexandre Póvoa esteve aqui, ele que é vice de esportes olímpicos, falando muito sobre os esportes olímpicos do Flamengo, a expectativa do ginásio, de melhorias e até de um ginásio multiuso na Gávea, que foi uma expectativa, que o torcedor do Flamengo ficou muito animado. E até te faço essa pergunta hoje, porque nessa semana, lamentavelmente, tivemos Vasco e Flamengo com torcida única no Tijuca, no basquete, Campeonato Estadual do Rio, e mesmo assim tivemos problema entre algumas organizadas do Flamengo. Como é que tá o projeto, como é que tá a questão ginásio do Flamengo na Gávea, evoluiu, tá parado, por que tá parado? Torcedor do Flamengo que é também uma casa para o esporte olímpico, já que o basquete é orgulho da nação. Sem sombra de dúvida, isso é uma novela, né? A gente está brigando nessa aprovação já tem alguns anos, por incrível que pareça. É um investimento 100% privado, não tem dinheiro público, né? Ou seja, numa área hoje abandonada do clube, né? Onde funcionava o antigo posto de gasolina. Nós não estamos falando de uma casa de shows, como eu já ouvi falar, vamos ter shows, não é nada disso. Nós não estamos falando de um estádio para não sei quantas mil pessoas, na beira não é isso também. O que a gente está falando é de um pequeno ginásio que vai basicamente atender esportes olímpicos, vôlei, futsal e basquete. Essa é a destinação do estádio, com capacidade para 3.500 lugares, um investimento aí na ordem de 27, 28 milhões de reais, bancado por uma rede privada aí de fast food, né, onde, ao meu ver, só traria ganhos para a cidade, para o bairro, para o Flamengo, para os esportes olímpicos, e a gente está nessa briga, nessa novela, até onde eu sei, nós cumprimos, o Flamengo cumpriu com todas as exigências que foram formuladas, absolutamente todas, inclusive com a questão de retirada de árvores, ou seja, muito se comenta que são árvores nativas, exóticas, isso, aquilo, está tudo absolutamente documentado, comprovado, inclusive a própria compensação ambiental, né, pela retirada de algumas árvores que serão necessárias, né, e a informação que a gente tem é que essa licença deve estar sendo expedida aí nos próximos dias, se não essa semana, no decorrer da semana que vem, em função do Flamengo ter cumprido com todas as exigências. Essa é a nossa expectativa. Expedida a licença é uma obra para quanto tempo? Para daqui quanto tempo? Um ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses. Maravilha, então é uma boa notícia. Então, iniciada e dada a liberação, a gente pode imaginar, agora estamos em outubro de 2016, para o início de 2018, então o Flamengo com uma casa nova também para os esportes olímpicos. Essa é a nossa expectativa agora. Depois que a Prefeitura expedir a licença, nós temos que levar isso para aprovação interna, né, do Conselho do Flamengo. Então ainda vai ter um processo burocrático interno, não acredito que seja algo muito demorado, mas se tudo correr bem, no início do ano a gente está começando a construção do ginásio. É algo já sacramentado, já superado, ou existe alguma possibilidade, Vrobel, de que com essa transição do comando da cidade, estamos atravessando eleições, de que haja algum tipo de retrocesso? Olha, Mauro, não acredito e não espero que isso aconteça, até porque, independente de quem esteja à frente, existem exigências legais a serem cumpridas e, até onde eu sei, o Flamengo cumpriu com absolutamente todas, né? Inclusive, o próprio prefeito já tweetou, né, e já declarou que ela estaria aprovada. Então, ou seja, tudo leva a crer que isso aí vai ser consolidado aí nos próximos dias. Estamos recebendo na Bradesco Esportes FM no BEC o Alexandre Vrobel, ele que é vice de patrimônio do Flamengo. E Vrobel, hoje ganhou uma grande notoriedade, principalmente nas redes sociais, né? Um processo que o ex-lateral direito do Flamengo, o Leonardo Moura, estaria movendo contra o Flamengo, pedindo aí, para mim, coisas até fora do padrão, né, de um jogador profissional pedir na justiça. E você conviveu com o Léo, a diretoria do Flamengo montou uma partida de despedida para o jogador. Queria que você, que
que foi vice de futebol do Flamengo, falasse um pouquinho como você foi pego por essa notícia ou até pela repercussão que ela está tomando. O torcedor do Flamengo nas redes sociais, por exemplo, está muito irritado com o Léo Moura. Havia até algumas pessoas dizendo que o Léo Moura não representa mais o Flamengo, deixou de ser ídolo e tudo mais. Você que foi um dirigente atuante no futebol e hoje em dia está no patrimônio, mas vive o dia a dia do Flamengo, como é que você, como rubro-negro, recebeu essa notícia hoje? Para mim foi uma surpresa com enorme, ou seja, tristeza, até porque eu logo em seguida tive conhecimento do teor dos pedidos que foram feitos, né? Ou seja, o que me causaram mais surpresa ainda, né? Ou seja, logo que eu tomei conhecimento, ainda surpreso, eu tentei me inteirar junto ao departamento jurídico do clube e fui informado que, ou seja, todas as questões trabalhistas foram resolvidas, até porque o Flamengo, como vocês todos sabem, vive uma outra fase, né? Ou seja, de austeridade, ou seja, de cumprimento de todas as suas obrigações, e até onde eu tinha conhecimento, tudo aquilo que havia sido acordado com o Léo foi cumprido. Então, para mim foi uma enorme surpresa, e quando eu tomei conhecimento dos pedidos, é uma decepção profunda. Mas o que a gente vai fazer? A vida que segue, lamento profundamente, mas fica aí agora a cargo da Justiça, do Departamento Jurídico do clube. Aí então a participação de Alexandre Vrobel, vice-presidente de patrimônio do Flamengo, foi vice-presidente de futebol também, inclusive na época da saída do Leonardo Moura, quando foi feita uma festa de despedida no Maracanã, deixando muito clara a sua surpresa e a sua tristeza, a sua frustração com o fato do Léo Moura ter entrado na justiça com o Flamengo. Até deu muita polêmica isso ao longo da semana. E eu, inclusive, tomei muita pancada de ouvinte porque eu sustentei que o jogador tem direito de entrar na justiça. Agora, se ele tem direito de receber o que ele está reivindicando, aí quem vai outra decidir história. É o juiz do trabalho. Agora, que ele tem direito de entrar na justiça, ele tem. Eu acredito que ele, até pelo caráter, a gente tem que parar para pensar que a profissão de jogador de futebol é uma profissão de caráter especial. Assim como existem outras profissões onde você é obrigado a viajar constantemente. E não necessariamente você recebe hora extra por isso. Até porque você vai receber hora extra eterna, né? Porque tem gente que simplesmente não tem um escritório fixo. Exatamente. Né? Trabalha, o representante comercial, por exemplo, que tem que trabalhar visitando filiais em todo o país, às vezes no exterior. E aí, como é que faz? Como é que é o regime de trabalho desse indivíduo? Então, logicamente que a profissão de jogador de futebol, embora ele tenha também carteira assinada como qualquer outro trabalhador, né, seja uma profissão regida pela CLT, é uma profissão de caráter especial. Inclusive, até porque muitas das vezes não cumpre as 8 horas diárias do trabalhador normal. Exatamente. São 44 horas semanais que tem que ser cumpridas segundo a CLT, né, para um trabalhador normal. E a gente tem que levar em consideração que se o jogador ele atuar em uma partida uma vez por semana, e que ele terá uma folga ao longo dessa semana, ele trabalha outros 5 dias nesta mesma semana. Nesses 5 dias, ele não trabalha mais que 3 horas, né? Você, Juan, você foi jogador das categorias de base, você também, Jean, você também foi jogador, lá cria de Xerém, e vocês sabem disso. A menos que haja uma concentração, que o jogador fique concentrado, ou que treine em 2 períodos, ele vai trabalhar 4 horas por dia no máximo. Sim, e também chegaram a ser falado no valor de 10 milhões de reais, o Léo Moura estaria pedindo pelo vulto resultante do período que ele ficou 10 anos no Flamengo. Exatamente, mas aí, por exemplo, se ele for realmente alegar esse período de concentração, de tudo mais, abre precedentes para a gente pensar também a respeito de outros jogadores que ficaram por mais de 10 anos em alguns clubes, né? Se esses jogadores, de repente, resolvem também pedir esses valores... Se bem que pela legislação do trabalho... Você tem uma prescrição. Você só pode pedir, né, aquilo que você tem direito até 5 anos retroativos à data em que você deu entrada na Justiça do Trabalho. Porque se você parar para pensar, por exemplo, Rogério Ceni e Marcos, do Palmeiras... Sim, mas aí também tem um limite. Vamos pensar que... A partir da quebra do seu vínculo, você tem 2 anos para entrar na Justiça. O trabalho é assim. No que rege a CLT é assim. Você tem 2 anos para entrar na Justiça. Você completou esses 2 anos... Você não tem mais direito de entrar. É como se você tivesse aberto mão daquela quantia que você tivesse direito de receber. Isso não vale só para jogador de futebol, não. Isso vale para qualquer tipo de trabalhador que já teve carteira assinada, que teve contrato regido com seu empregador, regido pela CLT. Agora, caso o Léo Moura ganhe essa ação na justiça,
com certeza os clubes vão ter que se precaver para os possíveis próximos contratos. Eles vão ter que utilizar outros tipos de mecanismos. Eles vão E ter até que utilizar colocar no outros tipos de contrato vínculos. alguma situação específica para evitar Exatamente, esse tipo de situação. vai ter que dar uma compensação para o jogador. Agora, Mauro, eu coloco outra situação. Na concentração, ele necessariamente ele conta como hora de trabalho, porque nem sempre ele tá trabalhando, ele só tá... Não, mas ele tá a serviço. Ele tá só com o clube. Mas ele tá a serviço do clube. A partir do momento que ele tá concentrado, ele tá a serviço do clube. Ele não pode sair. Ele envolve não tem outras liberdade. coisas, como deixar a própria casa, a família, enfim. Exatamente, ele está a serviço, meio controverso isso. Mesmo que ele esteja descansando, dormindo, ele está a serviço. Aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação acontece dessa forma, né? A hora trabalhada, ela é contada, por exemplo, quando a gente viaja, quando a gente vai para fora do Rio de Janeiro, a hora ela é contada a partir do momento que a gente chega, que a gente bate o cartão, até o momento que a gente deixa a emissora quando a gente volta de viagem. A gente volta, a gente entrega o equipamento, presta contas a respeito dos gastos que nós tivemos, né, e do valor que foi recebido para a viagem. E a partir do momento que a gente sai, que a gente bate o cartão, aí sim a gente parou de trabalhar. Até porque acontece muito, né? E você sabe disso, ô Juan, você sabe também, Jean. Acontece que você tá numa viagem e de repente acontece um fato novo, um jogador você acaba ficando de plantão o tempo treinador todo, é demitido. Exatamente. Já aconteceu de eu entrar pela madrugada informando demissão de treinador. E você nunca tem um ponto final no seu horário. A notícia não tem momento para acontecer. Ninguém vai te avisar, olha só, pode dar aí que 2 horas da manhã a gente vai derrubar o Renato Gaúcho. Não existe isso. Inclusive, como diz um amigo meu, a notícia não dorme. Agora, 12h, 52 minutos no Rio de Janeiro, a gente vai para um rápido intervalo e volta já. Você está ouvindo Cidade do Esporte. E aí, amiga, já sabem quem vai votar? Eu não. Votar pra quê? Eu, hein? Faço questão de votar. É essencial. Quando a gente liga a televisão é só roubalheira. Ah, tá. E pensar desse jeito vai ajudar em quê, hein? É com ele que vamos falar o que queremos e o que não queremos. O negócio é votar e ficar de olho depois. Só assim as coisas mudam. Tem razão. A mudança tem que começar em nós, né? Isso mesmo. Faça a sua voz ser ouvida. Vote. Eleições 2016. Seu voto, sua voz. Justiça Eleitoral. Você está ouvindo Cidade do Esporte. Aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte em 91.1 no Rio de Janeiro. Você curtindo Cidade do Esporte especial de sábado. 2 horas de duração para você. São 12 horas e 53 minutos, faltando 7 minutos para 1 da tarde. E essa tarde, graças a Deus, hein? Finalmente uma tarde ensolarada neste fim de semana. Tava ruim essa semana, né? Essa semana o tempo deu uma cara de São Paulo ao Rio, né? O sol tava devendo. Que bom, o sol saiu nesse momento. Galera, todo mundo na rua, galera curtindo a praia, os GLs mortais, né? Mas a gente tem que estar aqui no batente para trazer ao ouvinte, ao internauta, tudo que de melhor acontece no esporte no Rio, no Brasil e no mundo, e as principais notícias do seu clube de coração. E aproveitando aqui a presença dos nossos colegas, aqui os nossos futuros colegas de trabalho, estudantes de jornalismo da Faixa e da UERJ, Vitor vai ser o porta-voz da galera, Vitor? Isso aí. Maravilha. E eu queria saber de vocês o que vocês estão achando, né? Primeiramente, dando as boas-vindas para você. Fiquem à vontade, vocês que estão visitando aqui o Grupo Bandeirantes de Comunicação neste sábado, aqui alegrando o nosso ambiente aqui neste sábado. Obrigado, Mauro. Obrigado, Juan. Pra gente tá sendo, assim, acho que uma alegria. Nós estamos aqui desde cedo. Tivemos a oportunidade de conhecer boa parte do grupo, né? Do Grupo Bandeirantes. Tivemos na Band News, na MPB, né? E agora visitando o Bradesco Esportes. E pra gente tá sendo, assim, uma verdadeira aula não só de jornalismo, como uma aula de rádio também, né? Muito bacana ver como é que funciona a operação por dentro, toda a parte dos bastidores, que a gente, quando tá ouvindo rádio, a gente não tem a menor ideia de como é que a coisa funciona. E é legal até que vocês veem como é que é aqui a pedreira aqui, dá tempo de desistir ainda, né? Tempo de buscar outra... Brincadeira, é uma profissão apaixonante, tanto que a gente se dedica muito, né, a essa profissão. É mais do que isso, é uma missão, é uma prestação de serviço que a gente faz à sociedade. Eu costumo dizer que nós somos operários da sociedade. Muita gente acha que a gente é artista só porque a gente está com o microfone na mão. Nada disso, a gente está muito mais para o operário do que propriamente para o artista. A diferença é que o nosso esforço é mais mental do que propriamente físico. De qualquer forma, a gente tem uma responsabilidade muito grande. Toda vez que eu visito uma universidade, toda vez que eu falo a estudantes, que eu dou uma palestra, eu costumo dizer isso. Nós temos uma responsabilidade
muito grande quando a gente abre esse microfone e fala alguma coisa e passa uma informação, porque somos formadores de opinião. As pessoas, elas passam a encarar as coisas de um determinado aspecto pelo que a gente fala. Então, a nossa responsabilidade é muito grande. Então, aproveitem muito bem esse período que vocês têm, esses momentos que vocês têm. Eu, graças a Deus, eu tive essa possibilidade de passar por isso. Eu que sou formado em design pela UERJ e comunicação social pela UF. Aproveitem muito esse período que vocês têm na universidade. Criem bastante bagagem, aproveitem, visitem, conversem com profissionais para que vocês estejam o mais bem preparados o possível quando vocês estiverem no mercado de trabalho. O motivo dessa nossa visita era justamente isso, né? Poder estar perto daquilo que vai ser o nosso objeto de trabalho. E eu concordo com você, eu tive um professor na faculdade, o saudoso Jackson Saboia, que ele falou uma coisa pra mim. O Saboia, conheço, lógico. Né? Jackson Saboia, ele falou um negócio que eu nunca mais esqueci e que eu levo isso pra mim. Nós somos mediadores, aquele que vai fazer, né, a ponte entre a sociedade e o governo, ou no caso aqui do Bradesco Esporte, com todo o pessoal do esporte, que não é somente futebol, né, e justamente fazer, às vezes, aquela pergunta que o ouvinte lá na casa dele estava querendo fazer. E é isso que eu trago para mim toda vez que eu tenho oportunidade de estar atuando como jornalista, porque lá na faculdade a gente tem a possibilidade, tem o jornal, enfim, né, diversas oportunidades de estar atuando como jornalista. Então eu não esqueço disso. A minha missão enquanto jornalista, né, de poder fazer sim aquela pergunta, às vezes aquela pergunta cretina, mas que é a pergunta cretina que precisa ser feito. Né? E você falava também da questão de ser artista. Até pode parecer, muita gente acha que tem um glamour, mas as pessoas não... A diferença do glamour vai se dar no bolso, né? O bolso, as pessoas não sabem de fato de nada, não tem ideia, né, de quantas vezes o trabalho é muito grande, né? Manhã, não tem tarde, não tem... Hoje é sábado, nós estamos aqui, vocês estão aqui para fazer com que o ouvinte em casa possa se entreter. E o trabalho não deixa de ser entretenimento, embora seja jornalismo, embora esteja trazendo notícia. Enfim, e no bolso não ganha tão bem quanto um artista. Mas eu fico muito feliz de ser jornalista, mesmo sabendo disso tudo, porque é uma profissão que eu já estou abraçando, porque é isso, né? Foi para isso que eu nasci, para ser jornalista. E eu tenho muito orgulho de fazer parte do Grupo Bandeirantes de Comunicação, e não digo isso aqui de maneira demagógica, não é puxar saquismo, é pela filosofia do nosso grupo, que é de privilegiar o talento novo, é de abrir espaço para quem está buscando uma oportunidade no mercado de trabalho. Inclusive, uma das finalidades, do início da estreia desse projeto da Bradesco Esportes FM, lá atrás, em 2012, era justamente dar espaço para a garotada, de abrir espaço para oportunidades de estágio, para que o estudante, ainda na universidade, possa ter o contato com a profissão, possa participar de maneira efetiva, na rua, ver como acontece, colocar a mão na massa. Então, eu fico muito satisfeito de poder fazer parte desse projeto. Temos aqui os nossos estagiários, o próprio Jean Dutra está aqui representando o nosso corpo de estagiários, uma galera nova, uma galera dedicada, que está querendo aprender, que chega com uma vontade de aprender, com uma fome de conhecimento muito grande. E vocês são o futuro da nossa profissão. A nossa profissão não depende da gente que já está aqui, depende de vocês. Vivemos hoje no Brasil um período muito difícil, com várias crises institucionais, e a imprensa é uma instituição que também passa por essa crise. Precisamos ter um resgate. Lamentavelmente, nós temos o conhecimento de colegas nossos que muitas vezes são hostilizados, são perseguidos e até agredidos em manifestações públicas. Tivemos a situação lamentável do nosso saudoso amigo Santiago, aqui, que foi atingido criminosamente durante uma manifestação na Central do Brasil. Então, esse resgate da confiança da opinião pública na imprensa passa também por vocês. Vocês são o nosso futuro e vocês têm esta responsabilidade de manter forte, íntegro e com total credibilidade a nossa profissão. Com certeza, Mauro. E, inclusive, é bom a gente escutar isso, porque lá na faixa eu vejo muitos colegas que, quando são perguntados, eu quero fazer jornalismo esportivo, né? E tá aí uma grande oportunidade, né? Volto lá
quando estiver com os meus pares, eu ver, olha, vai tentar lá o Bradesco Esportes, porque é uma porta, é uma possibilidade. Eu queria até falar em nome do grupo, né, do Michael, do Hugo, da Isabelle, que estão aqui comigo, né, e agradecer essa possibilidade que vocês aqui do Grupo Bandeirantes abriram para que a gente pudesse estar aqui fazendo uma visita, conversando com você, e até era um negócio que a gente não esperava, de poder estar se colocando no ar, né? Então a gente gostaria muito de agradecer e fico feliz de saber, já vou logo saber, vem cá, como é que faz para conseguir uma vaga de estágio, hein? Tava demorando, mas esse não é tem esperto, importância não. esse é esperto. Olha, vocês passaram... No ar, eu quero minha vaga! Vocês passaram pela nossa portaria, é só vocês deixarem o currículo, vocês podem enviar também por e-mail, depois a gente deixa o contato aqui e vocês encaminham, né, por e-mail, o currículo. Agora, se vocês quiserem deixar o impresso, é só chegar aqui, Álvaro Ramos 350 com Oliveira Fausto, vocês podem deixar na recepção aos cuidados, 7º andar, né, que é onde funciona a redação da Bradesco Esportes FM, sem problema nenhum. Assim que pintar a vaga, logicamente que vamos avaliar todas as situações e todo mundo pode ter essa oportunidade, quem sabe? Com certeza, Mauro. Então qual é o endereço mesmo? Álvaro Ramos 300? Álvaro Ramos 350, esquina com Oliveira Fausto. Bom, não tem nem como errar. Mole, perto aqui do shopping famoso, não é isso? Por aqui, não pode dar o nome, mas o nome da faculdade eu dei, faixa. Não, você pode até falar o nome, aí depois você tem que deixar a caixinha no comercial. É ruim. Lembra que eu falei da questão que rola muito glamour, mas no bolso não é tão glamuroso assim. Mas isso em todas as profissões. Vamos utilizar até o futebol, que é o nosso mote, nós falamos de todos os esportes, mas o futebol é o esporte que tem mais espaço. E nós temos uma distorção muito grande, porque nós, quando falamos de futebol, lógico que nós damos mais espaço e que circula a notícia mais em torno daqueles que são os grandes jogadores. Não vou nem falar em jogadores Europa, jogadores nível de seleção brasileira, mas jogadores que atuam no Brasil, onde salários de 100, 200 mil reais não são nenhum absurdo, mas a gente está falando de uma parcela muito pequena, de menos de 2% da classe. A maior parte dos jogadores de futebol recebe às vezes um salário mínimo ou menos de um salário mínimo. Quando recebe. E quando recebe, muita gente tira dinheiro do bolso para trabalhar. Então, a realidade de todas as profissões é essa. Nós temos jornalistas que são muito bem conceituados, prestigiados e muito bem remunerados. Mas para isso, logicamente, que eles também tiveram que fazer uma trajetória muito grande para chegar a este grau de excelência. Até porque, falando de jogadores de futebol, um relatório da CBF recente aponta que mais de 80% dos jogadores de futebol brasileiros ganham até R$1.000, tão somente. Então a gente não vê, muitas das vezes, o que o atleta passa até ser um jogador de ponta, de elite, jogar no exterior e tudo mais, mas até chegar a esse nível, ele passa por uma fase muito ruim, alguns até com família e tudo mais, mas não consegue ganhar bons salários, e como o Mauro Santana falou, isso até em várias profissões. Tem que ganhar, tem que ser um verdadeiro esportista, não só dentro da quadra ou do campo, mas em todas as situações. E aí eu queria também falar, a gente estava falando ainda um pouco de futebol, mas a gente acabou de ter uns Jogos Olímpicos maravilhosos, Olímpicos e Paralímpicos aqui na nossa cidade, e a gente vê como ainda tem muita gente que batalha, e não é pouco, né, para conseguir se tornar um bom atleta de rendimento. E aliás, aproveitar até para fazer uma crítica. Tão logo a gente teve os Jogos Olímpicos, veio o governo federal com esse negócio de eu vou tirar a educação física do currículo. Como você vai formar, né, jogadores, como que você vai formar atletas para que tenham alto rendimento, para que o nome do Brasil esteja no topo, se você retira, né, da base ali da escola a possibilidade, que na verdade nem sempre é uma possibilidade tão boa assim, porque quando a gente fala de educação física, às vezes fica restrita somente ao futebol, ou às vezes um queimadinho, um vôlei, qualquer coisa assim, e se você retira isso da escola, você está tirando o nosso futuro. Você falava ainda há pouco da questão de futuro, né? E aí, qual vai ser o futuro do esporte brasileiro diante de toda essa realidade, né? Muito complexo isso. É que a escola, muitas vezes, eu não digo nem futebol, mas muitas vezes outros esportes, eles acabam sendo fomentados na própria escola. A escola aí é o grande celeiro de jogadores para diversas modalidades. Mas isso é um assunto que ainda vai ser discutido, gerou muita polêmica realmente, mas ainda vai ser discutido, não está ainda totalmente sacramentado, tem que passar também por aprovação popular. Agora, resumindo, né, não só a nossa atividade, né, eu até, aproveitando esse gancho do atleta, mas para trabalhar com comunicação, eu costumo dizer muito, você tem que querer muito. Eu pergunto, você quer trabalhar em comunicação? Você quer trabalhar em comunicação no rádio? Não adianta só você gostar, você tem que amar, tem que ser dedicado, tem que se entregar e tem que vestir a camisa.
Porque senão você não consegue ter sucesso. Não vai ter sucesso. Não adianta ser burocrata. No rádio e no jornalismo não tem espaço para burocrata. Olha, uma vez eu tive a oportunidade, eu passei num concurso para Caixa Econômica. Desculpa, eu não podia ter dito o nome, perdão. Eu passei num concurso e... Eu vou passar a caixinha pra você, pode beleza. Mas assim, e aí eu fui lá, né, pra me apresentar e eu tive num edifício uma sala cheia de mesas. E ali eu falei, olha, isso não serve pra mim. Esse negócio de burocracia não serve pra mim. Eu gosto disso, eu gosto de estar aqui. Mesmo tendo falado o nome que não podia, mas eu gosto de estar aqui. Né? É isso que eu gosto e é por isso que eu tô perseguindo, é por isso que eu tô lutando, por isso que eu tô aqui percorrendo, né, para conseguir alcançar o lugar que eu tô querendo buscar, que é um lugar no jornalismo, que pode ser no rádio, pode ser no impresso, né? Eu tô afim realmente de poder fazer e eu não tenho dúvidas que eu vou conseguir. Eu tô lutando, eu tô batalhando e eu vou chegar lá, não tenho dúvida disso. Beleza, muito obrigado. Se vocês quiserem continuar acompanhando a gente aqui no nosso Cidade do Esporte, vocês fiquem à vontade. Muito obrigado aqui pela participação de vocês. Muito obrigado, Vitor. E vamos continuar, hein? Vamos tocar aqui o Cidade do Esporte, até porque a notícia pede passagem, hein, Juan? É verdade, a notícia pede passagem. Cidade do Esporte de sábado no ar, 1h06 no Rio. Uma hora 7 minutos no Rio de Janeiro, é hora de falarmos do Botafogo aqui na Bradesco Esportes FM. O Botafogo que tem confronto importante diante do Figueirense, importante na luta do Glorioso de figurar dentre os 6 melhores do Campeonato Brasileiro, o que colocaria a equipe na disputa da Taça Libertadores da América, sendo os 3 últimos desses 6 primeiros na pré-Libertadores. E para a partida, o técnico Jair Ventura vai poder contar com Sassá, que é artilheiro do Botafogo. Desde o segundo tempo da partida diante do Cruzeiro, ele não jogava devido à lesão na coxa esquerda. Deve ser titular no confronto e a equipe deve voltar a uma formação antiga também, por causa da dúvida do técnico Jair Ventura quanto à utilização ou não de Diogo Barbosa. Sendo assim, entra Rodrigo Lindoso no meio de campo, que reedita os 3 volantes do bom início da pré-temporada do Alvinegro. Rodrigo Lindoso, inclusive, que passa por um bom momento no Botafogo, desde que saiu da equipe do Madureira, colecionou idas e vindas, foi Fluminense, Criciúma, Marítimo, até chegar ao Botafogo, quando chegou aí a marca de 50 partidas e pode chegar até 108 partidas no final de 2016. E quem esteve falando foi o técnico Jair Ventura, principalmente sobre o confronto diante da equipe do Figueira, um jogo contra um time que está na zona de rebaixamento, mas segundo o técnico Jair, isso é bastante perigoso. A gente sabe que jogar lá é muito difícil, eles só perderam um jogo lá, acho que foi o Cruzeiro. Uma equipe que em casa, como mandante, é muito forte. A gente sabe da dificuldade de jogar lá, mas nós temos a nossa estratégia, nós também temos a nossa força, nós estamos conseguindo fazer bons jogos fora de casa. Então a gente vai, apesar de quando a gente fala para deixar a torcida triste e não falar em Libertadores, a torcida pode ter certeza que a gente não vai se amedrontar, a gente joga fora de igual para igual e vamos buscar a vitória. A gente sabe que eles têm os problemas deles, mas nós também temos os nossos. Então cada um vendo seus problemas e bola para frente. Esse é o técnico Jair Ventura falando aqui na Bradesco Esportes FM. Treinamento realizado hoje em General Severiano, que foi fechado, ou seja, a galera não pôde observar a atividade. Quem também falou foi Neilton. Ele fala sobre essa volta de Sassá. Sassá, que tem feito uma boa dupla com o Neilton, inclusive para muitos é o casamento que deu certo na equipe do Botafogo. E segundo Neilton, ele voltando vai ajudar bastante a equipe do Botafogo. Com certeza, ele vem ajudando a gente, né? E infelizmente saiu por causa da contusão, mas agora ele voltando, ele já vai poder ajudar a gente aí, com certeza. Procurar fazer gols para nós aí e ajudar a sair com vitórias aí, que é importante também para nossa equipe aí no campeonato.
Esse, o Neilton falando aqui na rádio do Seu Esporte. Outro que falou no Botafogo foi o zagueiro Joel Carli, principalmente sobre a questão de Libertadores ou então sobre a luta para fugir do rebaixamento. O técnico Jair Ventura, ele em todas as suas declarações evita ao máximo falar sobre Libertadores. Segundo o técnico, o objetivo primeiro é livrar-se do rebaixamento, algo que o zagueiro Joel Carli compactua com ele. Segundo o defensor, o primeiro objetivo do botafoguense hoje é a tranquilidade no campeonato. Sí, lo que acontece es que siempre tuvimos un objetivo de darle la tranquilidad a nuestra torcida, de hacer un buen campeonato, de no tener que estar mirando la tabela por descer, y el primer objetivo es llevar esa tranquilidad a nuestra gente, y después obviamente todos soñamos y nos ilusionamos, pero nuestro objetivo es muy claro y ahora es hacer un buen juego contra Figueirense. Tá aí, esse o zagueiro Joel Carli, figura importante no elenco do Botafogo. Quando esse saiu do time do Glorioso, a equipe sentiu bastante. A grande dúvida fica com relação ao Diogo Barbosa, que sentiu o tornozelo diante do Corinthians e pode desfalcar a decisão se viaja hoje ou não. Acontece no dia de hoje. Daqui a pouquinho, mais de Botafogo para você. Agora, 1h11 no Rio de Janeiro. Nosso imenso prazer. Cidade do Esporte. Bradesco Esportes FM. Hora de falarmos do Fluminense aqui na rádio do Seu Esporte. Para falar do tricolor, eu aciono o Thiago Esteves. Fala, Thiago! Fala, Juan, grande abraço pra você e a toda a audiência ligada na Bradesco Esportes FM. O Fluminense realiza na manhã deste sábado mais um treino de olho no confronto da próxima quinta-feira, o clássico contra o Flamengo. O jogo acontece em Volta Redonda e, como a gente trouxe ontem a informação, clássico com torcida dividida, né? O Fluminense teria 90% do torcedor no Raulino de Oliveira, mas vai ser 50% para cada lado. Estádio dividido para o clássico da próxima rodada. Clássico importante para as duas equipes, o Flamengo buscando a liderança do Campeonato Brasileiro e o Fluminense buscando permanecer entre os 6 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, conseguindo assim uma vaga para a Libertadores da América. O Fluminense, que mesmo com a derrota para o Santos na última rodada, segue na 5ª colocação do Brasileirão, mas agora está a 5 pontos do Peixe, que é o 4º colocado, né? Abriu uma vantagem um pouco maior o Santos para cima do tricolor, mas está ainda 3 pontos à frente do Grêmio, que é o 7º colocado, a primeira equipe fora do G6 do Campeonato Brasileiro. O Fla-Flu está marcado para o próximo dia 13 em Volta Redonda e terá essa torcida dividida, né, meio a meio nas arquibancadas. Foi um pedido do próprio mandante do jogo, o Fluminense, como confirmou a assessoria do clube. O motivo do pedido, de acordo com o Fluminense, é preservar a tradição do clássico com 50% de torcedores para cada equipe. Lembrando que no primeiro turno teve 50% para cada lado, então seria aí um acordo também do Fluminense com o Flamengo para que o jogo acontecesse com torcidas divididas. Os ingressos para essa partida, que vai ser realizada na quinta-feira às 9 horas da noite, começa a ser vendido neste sábado, mas a prioridade para vendas hoje é para os sócios do clube. Apenas os sócios terão acesso à venda de ingressos. A partir da segunda-feira, o público em geral também poderá adquirir as entradas para a partida. Os valores dos ingressos variam entre R$60 e R$80. Foi o Fluminense o mandante da partida quem divulgou o serviço da venda e, pelo acordo das duas diretorias, a torcida tricolor terá acesso ao estádio pelos setores azul e amarelo. Lembrando que o setor branco será de torcida mista. Há uma promoção aos sócios do Fluminense. Os 2.000 primeiros sócios, tanto das modalidades sócio futebol e pacote futebol, terão 100% de desconto, independente do plano. O clube ainda estuda oferecer o serviço de ônibus até Volta Redonda, o que ainda não foi confirmado. Além de Volta Redonda, os ingressos estão sendo vendidos na sede do clube, nas Laranjeiras. Vamos ouvir o lateral do Fluminense, o Wellington Silva, após o desembarque contra o Santos, e ele começa falando das dificuldades de enfrentar o Flamengo no clássico da próxima quinta-feira. O clássico, né, contra o Flamengo,
vencemos no primeiro turno, eles estão brigando pelo título e a gente está querendo nossa vaga ali na Libertadores. Então vai ser um jogo que ninguém pode errar. Estamos bem preparados, vai ser um jogo que vai estar com o nosso torcedor. Então a gente tem tudo para chegar lá respeitando o Flamengo e vencer o jogo. Wellington Silva também fala sobre a derrota para o Santos e se ela abala o elenco tricolor para o jogo de quinta-feira. Não, eu acho que não abala não. Porque a gente perdeu pro Santos, não foi qualquer equipe. O Santos está na 4ª colocação. Então foi um jogo que dava até pra gente conseguir a vitória depois do empate. Então não vai abalar, a gente tem tudo para chegar e fazer um bom jogo na quinta-feira. O Fluminense, que ocupa a 5ª colocação do Campeonato Brasileiro com 46 pontos, está 5 atrás do Santos, que é o 4º colocado com 51. A diferença para o Palmeiras, líder do campeonato, é de 11 pontos. O Palmeiras lidera a competição com 57 pontos. O Atlético Paranaense é o 6º colocado com 45 e o Grêmio, o 7º colocado, é a primeira equipe fora do G6 do Campeonato Brasileiro e tem 43 pontos. O Grêmio também já jogou nesta 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Esse é o tricolor aqui na rádio do seu esporte Bradesco Esportes FM. Fluminense que tenta acabar com essa questão de gangorra, ganha, perde, desde o início da temporada, principalmente para pensar em Copa Libertadores. 1h16 no Rio. Eu sou tricolor. Você está ouvindo Cidade do Esporte. E seguimos aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Hora de interatividade aqui na Bradesco Esportes FM. Resultados, tudo que está acontecendo fora do programa é com ele, Jean Dutra. Fala, Jean, tudo bem? Fala, Juan. Muito boa tarde para você, para todos os amigos ligados aqui no som da Bradesco Esportes FM. Nesse exato momento, pelas eliminatórias da Copa do Mundo, Inglaterra vai empatando com Malta no primeiro tempo aos 16 minutos. E pela nossa interatividade, pelo nosso Twitter, @BradescoFMRio, também pelo telefone 2295-0046 e também através do nosso WhatsApp 964338136, recebemos a mensagem aqui do Luiz, que está falando que o Vasco está fazendo de tudo para complicar o acesso e que essa altura já era para estar consolidada. Através também do nosso WhatsApp, recebemos uma mensagem do final de telefone 34738, e um ouvinte, nosso amigo, elogiando o Mauro, falando que é fã de rádio, porque dá principalmente oportunidades para as novas gerações de jornalistas. Ele acha muito legal. Como o Mauro também falou, tem que vestir a camisa da rádio e se identificar com a profissão. Essas são as notícias por aqui até o momento. Valeu, Juan. Valeu, lembrando que tivemos o time do Zico jogando hoje. O Gol entrou em campo para enfrentar o Punicic na Indian Super League. E o Goa perdeu mais uma, depois de perder para o North End, perdeu agora para a equipe do Punicic 2-1 e é o lanterna, a equipe do Zico da Indian Super League. Lembrando que as competições oficiais, né, dos campeonatos pelo mundo estão paradas devido às eliminatórias da Copa do Mundo. Agora, 1h18 no Rio de Janeiro, você está na rádio do seu esporte e temos um convidado aqui na Bradesco Esportes FM. Vamos conversar com um atleta que está tendo boa atuação em Portugal, Bruno Dibal, que está na equipe do Gil Vicente, é da base do Palmeiras, teve boa participação por aqui, está em Portugal. E para começar, Bruno, primeiro eu queria agradecer a sua participação, queria que você falasse da equipe do Gil Vicente, como é que está sendo essa primeira oportunidade aí no continente europeu? A experiência está sendo boa, mano. Minha primeira oportunidade aqui na Europa, né? Tô tentando aproveitar da melhor maneira possível. Tô me adaptando bem aqui ao país, que querendo ou não parece um pouco nosso, né? Por conta da língua. Mas estou gostando e espero aproveitar a oportunidade aqui da melhor maneira possível. Agora, você está na segunda liga por aí e se fala muito no investimento dos chineses aí na segunda liga, né, da Ledman, que fechou o patrocínio, segundo inclusive o que dizia a Liga Portuguesa em nota oficial, iriam desenvolver um trabalho de valorização. Como é que está sendo isso por aí na prática? Bom, sobre os chineses aqui na segunda liga, eu também ouvi muitos boatos sobre isso. Mas a princípio também faz muito pouco tempo que eu estou aqui, né? Apenas 2 meses.
A princípio eu não vi grandes investimentos, né? Mas o que dizem por aqui é que os chineses vão investir muito aqui na segunda liga. Não só na competição, mas em clubes também, né? Então acho que o pessoal da China já deve estar se movimentando para fazer isso. Eu acredito que isso vai acontecer, porque Portugal tem uma grande vitrine e os chineses já viram isso e realmente vão investir muito aqui. A princípio investiram algumas coisas já, que eu fiquei sabendo por cima, mas eu acho que ainda vão investir muito mais. Agora, Bruno, por que o Gil Vicente? Né? Uma equipe tradicional, uma equipe que figura normalmente na primeira divisão, mas já está há um tempo militando pelo acesso. Por que essa escolha? Então, é isso que você falou. O Gil Vicente é uma equipe muito tradicional aqui em Portugal, figura sempre na primeira divisão. Inclusive, quando eu vim para cá, estava para jogar a Primeira Liga, né? E o clube aqui ganhou uma ação na justiça de um antepassado aí e tem o direito de jogar a Primeira Liga. Parece que vai ser incluso na Primeira Liga na próxima temporada. Então isso influenciou muito e pesou muito para minha vinda para cá, porque a Primeira Liga aqui é bem vista, a Segunda Liga também já é bem vista aqui e com certeza isso pesou. Eu estou muito feliz com o clube aqui, que é um clube tradicional, um clube que oferece as condições. Então, estou tentando aproveitar essa oportunidade aqui e está sendo muito bom para mim. Agora, a saída de bola, né, a transição de jogo sempre foi tua característica na categoria de base do Palmeiras. Inclusive, se esperava que você pudesse ser um desses jogadores do profissional do Palmeiras durante bastante tempo. Como é que você está jogando por aí? Como é que está sendo seu estilo de jogo aí? É verdade, eu fiquei conhecido no Brasil por causa disso. Que fazia bem a transição do ataque, né? E em Portugal tá sendo a mesma coisa, cara. O treinador tá dando bastante liberdade aqui pra eu mostrar meu futebol, fazer exatamente o que eu vinha fazendo no Brasil, né? Inclusive tô jogando na mesma posição. E eu tô feliz aqui, cara. Tô procurando jogar da mesma maneira, procurando jogar sempre agudo, sempre pra frente. E espero apresentar o melhor aqui ao Gil Vicente, né? Tô me dedicando aqui no dia a dia e acho que vou ser bem útil aqui para a equipe, acho que possa ajudar bastante, né? Agora, Bruno Gibal conversando com a gente aqui na Rádio do Seu Esporte, ex-Palmeiras, base do Verdão e hoje no Gil Vicente, onde inclusive tem boas oportunidades no futebol português. Gibal, como é que é o nível do campeonato por aí? É um campeonato que sobe só 2, então, de certa forma, obriga as equipes a investir até mais que as outras, porque são pouquíssimas vagas, né? O campeonato está bem no começo aqui, né? O campeonato começou faz poucas rodadas, mas tem duas equipes que estão muito bem, que já até esgarraram um pouco na competição, que é o Portimonense e o Santa Clara, né? Portimonense ano passado, se eu não me engano, não subiu por falta de um ponto. E o Santa Clara vem fazendo boas temporadas também. Então essas duas equipes aí estão bem credenciadas a subir, mas nós vamos fazer de tudo aqui também para competir junto com eles e tentar também subir. O Portimonense é uma equipe bem organizada, com bastante jogadores brasileiros. E hoje é o líder da competição. Mas esperamos que daqui para frente a gente também encontre os caminhos da vitória e que a gente possa encostar neles ali e que possamos ser a pedra no sapato deles. Tá certo, Bruno Gibal aqui na Rádio do Seu Esporte, Bradesco Esportes FM. Queria agradecer sua participação, desejar sorte, desejar que você possa ter uma boa passagem por aí e estourar no futebol europeu. Por ter participado do programa, agradeço o convite. Eu agradeço e muito obrigado pelo que me desejou aí, me desejou sorte, me desejou um acesso para o Gil Vicente. Vamos fazer de tudo aqui para que isso ocorra e muito obrigado pela oportunidade de participar. Meio-dia, 24 minutos no Rio de Janeiro, você está na Rádio Seu Esporte e esse foi o Bruno Gibal aqui em 91.1, jogador da equipe do Gil Vicente aqui na Rádio do Seu Esporte, a segunda divisão do Campeonato Português, que está recebendo bastante incentivos da China. 1h25 no Rio.
Você está ouvindo Cidade do Esporte. Você ligado aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, 91.1 no Rio de Janeiro. Este é o Cidade do Esporte especial de sábado, com 2 horas de duração. Já estamos aqui na segunda hora, eu e Juan Rodrigues, trazendo para você todas as informações do seu clube de coração e ainda o futebol e o esporte geral, no Rio, no Brasil e no mundo. Vamos então falar do Vasco da Gama. Nicolas Freitas trazendo o noticiário do Gigante da Colina, que joga logo mais diante do Londrina e só a vitória interessa para voltar à ponta de cima da tabela, Nicolas. Olha, amigos, falando de Vasco da Gama e um pouquinho agora de percentual de classificação, quando o Vasco perdeu para o Paysandu no meio de semana por 3-1, jogando fora de casa na capital paraense, mesmo com essa derrota, as suas chances de acesso continuam grandes, cerca de 87%. O Atlético Goianiense, que venceu o CRB fora de casa e tomou a liderança do Campeonato Brasileiro da Série B do Vasco da Gama, ele viu suas chances de acesso subirem para 91%. O líder do retorno, e comandado pelo meio Marquinhos, o Avaí não perde há 9 jogos e entrou no G4, tem chances de 60%. Agora falando um pouco das promessas do Vasco da Gama, uma das suas principais seria Caio Monteiro, que ainda não conseguiu mostrar o que pode no time profissional. Na última semana, o jogador sofreu sua 4ª lesão em 2016, desta vez um estiramento de grau 3 no músculo anterior da coxa direita e talvez nem volte aos gramados neste ano. O problema ligou o alerta no Capres e o jovem vai passar por uma série de exames para detectar a possível causa dos contratempos. Caio passou por exames físicos e será submetido a avaliações de sangue, genética e odontológica. O cronograma inicial é de que ele só retorne às atividades em dezembro, o que o tiraria, obviamente, do resto da temporada. A prioridade, no entanto, é devolvê-lo com saúde. Enquanto os profissionais do clube ainda se movimentam para avaliar Caio, outros fatores também são levados em conta para tentar explicar as lesões do jogador. Durante o ano, ele teve passagens pelos juniores e também pela seleção brasileira sub-20. Há o entendimento de que as diferentes cargas de trabalho podem ter afetado o garoto. Voltando a falar do futebol profissional do Vasco da Gama, ele fez o seu último treinamento ontem, no mesmo local onde vai ocorrer a partida da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, lá na Arena da Amazônia. O jogo acontece às 6h30 da noite contra o Londrina. Se o Vasco da Gama conseguir essa vitória, vai a 54 pontos, fica 2 pontos à frente do Atlético Goianiense, mas tem que secar a equipe goiana, que joga em casa contra o Avaí. O jogo acontece às 4 da tarde. O Avaí, que hoje na tabela de classificação ocupa a 3ª posição do Campeonato Brasileiro e tem uma sequência de 5 vitórias consecutivas. Já o Atlético Goianiense, nos últimos 5 jogos, venceu 3 partidas, perdeu uma e empatou a outra. Lembrando que a imprensa não teve acesso ao treinamento de ontem na Arena da Amazônia, portanto, não sabemos ainda qual time Jorginho vai colocar em campo logo mais às 6h30 da noite. Só mesmo esperando aqueles 45 minutos antes do início do jogo para ele divulgar qual será o time titular e seguir em busca da liderança e consequente acesso à Série A do Campeonato Brasileiro no ano que vem. Valeu, amigos! Valeu! Esse é o Nicolas Freitas com as informações do Vasco da Gama aqui na Rádio Seu Esporte. Jogão de bola que você curte aqui em 91.1 a partir das 6 horas da noite. Abertura com Vinícius Gama para o confronto entre Vasco e Londrina, direto da Arena da Amazônia, com a narração de Cadu Macri, os comentários de Acácio, reportagem Rodrigo Campos e Marcos Coelho. E o Vinícius Gama faz a transição para a próxima partida, porque não acaba aí. A rodada do Campeonato Brasileiro ainda tem Cruzeiro e Ponte Preta, com a narração de Mauro Santana, os comentários de Rogério Lourenço, reportagem de Tia Leal. E aí sim, finaliza a jornada às 11 horas da noite. Lembrando que às 3h30 também tem jogo aqui na Rádio Seu Esporte, Santos e Benfica, amistoso internacional por aqui. 1h29 no Rio de Janeiro, a gente tem um compromisso com o intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais para você. Cidade do Esporte. Bradesco Esportes FM. Você está na Bradesco Esportes FM. A rádio do seu esporte.
Não vamos poder votar, né? Não, mas é por uma boa causa. Alguém tem que levar a urna nesses lugares de difícil acesso. A voz de todos precisa ser ouvida. Mas eu já fui atrás da justificativa. Já sei que posso fazer no dia da eleição, numa sessão eleitoral, ou em até 60 dias no cartório. Se não puder votar, tem que justificar. Mas se tiver segundo turno, eu vou participar. Faça sua voz ser ouvida. Vote. Eleições 2016. Seu voto, sua voz. Justiça Eleitoral. Alô, ouvintes da Bradesco Esportes FM aqui no Rio de Janeiro. Rádio para ser feito com raça. É isso mesmo, eu agora sou do timaço do dono da bola, Edilson Silva, e apresentarei nos domingos o nosso Bola na Mesa. Entrevistas, debates, muitas promoções valendo prêmios, hein? A sua participação, o que de quente aconteceu na semana, as mancadas de jogadores. Bola na Mesa! Tudo isso nos domingos de 12h às 15h. Eu agora também faço parte deste timaço, com você, na intimidade do rádio. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Você está ouvindo Cidade do Esporte. Uma hora e 31 minutos no Rio de Janeiro. Você está na rádio do seu esporte, a Bradesco Esportes FM. Temos bola rolando pelo futebol internacional, eliminatórias da Copa do Mundo pela Europa. E tem gol, né, Jean Dutra? É isso mesmo, Juan. Aos 28 do primeiro tempo, Inglaterra abre o placar em cima de Malta. Sturridge faz 1-0 para a Inglaterra aos 30 do primeiro tempo. Valeu, Juan? Valeu, e lembrando que tem bola rolando também para Romênia e Armênia, 4-0. O Azerbaijão vai ganhando da Noruega. Um jogo surpreendente na disputa das eliminatórias da Copa do Mundo. E a bola está rolando também para Montenegro contra Cazaquistão, 1-0 para a seleção de Montenegro. 1h32 minutos no Rio de Janeiro. E seguimos aqui com um convidado especial na rádio do seu esporte, que temos seleção brasileira jogando, e uma particularidade que tem chamado a atenção principalmente nos atletas que jogam no futebol asiático, que a maioria deles está levando o preparador físico também para treinar em casa. Isso acontece também na Europa, vira e mexe aparece fotos no Instagram de jogadores treinando em casa, e temos para conversar com a gente Marcelo Santana, ele que é preparador físico, e para falar sobre esse assunto, para falar também sobre a questão do que impacta no atleta. Marcelo, queria agradecer sua participação. Para começar, queria que você falasse sobre isso, né? É uma situação nova, como é que funciona esse contato para que os atletas comecem a ter a preparação física em casa também? Olha, adorei sua questão, adorei. O Denilson, eu vou dar um exemplo dele, esse é um exemplo de profissional, porque além de todo o compromisso que tem, ainda procura algo para acrescentar na sua carreira à parte. Então, assim, o que aconteceu? Acontece que eu encontrei o atleta, eu encontro alguns desses atletas profissionais com a seguinte questão física: muita resistência, ou seja, eles aguentam correr os 90 minutos. O que eles não têm? A força suficiente para chegar até a jogada, até a bola, até o momento certo, e muitas vezes isso atrapalha e impede nos resultados. Por exemplo, aumenta o número de cartões amarelos do jogador que trabalha com marcação, porque ele sempre chega um pouco atrasado. Segundo tempo, cai rendimento, porque além de toda a condição de resistência física, existe o trabalho de força muscular. E assim, a Europa, fora, eles são exemplos nisso daí, estão muito adiantados. Hoje eu consigo enxergar em poucos lugares ainda na parte física dos clubes, aqueles trabalhos bem específicos de LPO, sabe, de levantamento de peso, aqueles trabalhos que fazem arranque e arremesso, aqueles trabalhos bem específicos, em qual englobam todas as atividades, inclusive o futebol. E foi através de indicação de um, de outro, de amigos que eles começaram a chegar, que eles começaram a me procurar, tiraram dúvidas, etc., e a gente começou a trabalhar junto. E graças a Deus nós tivemos assim resultados muito satisfatórios.
Agora, por que se torna necessário, por exemplo, um cara na Europa que ele tem alto rendimento, ele tem um preparador físico para trabalhar com ele à noite, e a parte do clube? E não seria muito desgastante ele trabalhar no clube e trabalhar fora? E como é que você, que é da área, pode até explicar melhor do que eu isso, ver essa situação específica? Muito bom. É o seguinte, é um trabalho que assim, é feito periodizado juntamente com a agenda do jogador no clube. Então, por exemplo, ele jogou no domingo, obviamente na segunda ele não vai fazer um trabalho pesado se ele me procurar. Então, assim, é toda uma programação devido à rotina que vem seguindo o jogador. Às vezes o próprio treino dele que ele vai fazer comigo é um trabalho de regeneração, é um trabalho de alongamento regenerativo, é um trabalho de fortalecimento específico. Então, nem todas as vezes que a gente vai treinar junto quer dizer que nós vamos treinar com grande exigência física. Às vezes, o grande treino dele é a sua recuperação. Então, tudo isso é feito em conjunto com a periodização que está vindo do clube. A gente pega a agenda do jogador todinha e faz esse acompanhamento, entendeu? Então, assim, sempre não pode ter conflito com a agenda do jogador. E essa é a grande estratégia. Agora, Marcelo, voltando a essa questão, mas eu queria te colocar uma outra forma, até uma dúvida até minha. Por exemplo, na Europa você tem uma exigência física para um jogador muito maior. O trabalho deve ser um tanto maior para o atleta até ganhar mais força e tal. Aí o cara se transfere para a Ásia. Na Ásia, principalmente na China, até pela questão do povo mesmo não ser tão forte, né? O chinês ele tem uma característica que é difícil ser assim, a exigência é um pouco menor. Como é que fica, né, esse atleta? Ele pode regredir essa questão física dele ou não? Tem que trabalhar? Como é que fica o cara que vai trabalhar especificamente só com esse jogador? A gente coloca até o caso do Renato Augusto, por exemplo, que falou que ia levar um cara com ele só para trabalhar para que ele não caísse na exigência, caísse na questão física. Como é que é essa questão, né? Realmente, se exige mais na Europa e na Ásia menos, o cara pode regredir? Olha, certamente sim. Essa estratégia que ele está fazendo é ótima. Isso aí vai salvar a temporada dele. Porque são características diferentes, né? Como você citou. Então, exemplo, na Europa, nitidamente quando o brasileiro vai para lá, a primeira coisa que faz é ganhar músculo. Ganhar um pouco mais de peso, estrutura, porque ele já vem com muita velocidade, muita agilidade, só não tem aquela força física. Por exemplo, trombou, caiu. Não, chega lá, ele tromba, ele aguenta. Então, assim, mudando toda a cultura, onde o Renato Augusto vai, onde os brasileiros hoje estão indo, realmente, ele não perde tão rápido, mas ele acaba perdendo, porque, assim, o histórico do jogador é grande da atividade física. Isso garante para ele uma reserva da condição física, mas que ao longo do tempo, dos meses passando, isso vai perdendo, e quando ele pega algum clube, ou quando ele volta para o Brasil, ou quando ele volta para a Europa, e pega um clube que está naquele rendimento que ele era, ele sente completamente. Então a estratégia é excelente, procurar manter o máximo possível as características físicas que tinha antes. Marcelo Santana, profissional de educação física e também fisiculturista aqui na Rádio Seu Esporte, queria agradecer sua participação aqui na Bradesco Esportes FM, muito esclarecedora, né, em vários aspectos, principalmente para a gente entender como é que funciona a questão física do atleta, né, e os trabalhos específicos. E para finalizar, né, já agradecendo a sua participação, queria te perguntar o seguinte, né, a gente falou da questão do Renato Augusto, da preparação física e talvez a grande estrutura de preparação física que a gente tem atualmente, principalmente no Rio de Janeiro, a questão do CAPES do Vasco da Gama. A gente teve até, por exemplo, o Nenê ficando de fora de 2 partidas, vai ficar de fora dessa segunda partida também. E na coletiva o gerente científico falou o seguinte, que tem que primeiro alinhar o jogador, acertar a questão da postura, das costas, para que ele pudesse jogar, né, para que os estímulos pudessem ser certos. Inclusive falando que no planejamento o Vasco, por exemplo, só vai começar a atuar no seu auge em setembro. Primeiro, como é que você vê essa estrutura, né? Pode ser um marco para a questão física do futebol e essa questão da estrutura de um corpo mesmo. Se realmente é necessário estar tudo certinho, tudo alinhadinho
para que as coisas possam ocorrer, né? Que, por exemplo, ele deu o exemplo, o cara pede um estímulo de correr a 20 km por hora e o corpo dele não responde porque não está tudo alinhado. É assim mesmo, né? E já agradeço a sua participação. É exatamente assim. Nós estamos falando de alto rendimento. Então, imagina que são detalhes preciosos que vão levar aquele cara a fazer o rendimento necessário para a sua atividade. Então, essa preocupação que estão tendo com o Nenê, que ele já não é mais nenhum garotão que nós vivemos no futebol, né? Mas conforme vai passando, a gente passa dos 30 anos, 31, como os atletas de futebol, eles precisam se manter em grande rendimento, conforme vai passando 30, 31, 32, fisiologicamente nós começamos a ter uma queda de rendimento. Isso é a nossa natureza. Então, se preocupar com a estrutura do jogador, a estrutura do atleta, antes de colocá-lo em condições de fazer trabalhos fortes, realmente é revolucionário, é algo muito bom, é algo que vai dar muito certo, porque o jogador já tem uma grande habilidade, já tem uma grande inteligência com a bola, o que ele precisa é suporte físico para conseguir se manter em rendimento. Então, eu admiro muito, eu adoro esses detalhes de estudo sobre preparações físicas e tenho certeza que vai agregar muito no conceito do futebol. Olha, eu que agradeço, boa sorte aí, adoro o programa de vocês. Um abraço. Daí esse o Marcelo Santana, ele que é formado em musculação e preparação física na FMU, conversando sobre a questão da preparação física individual dos atletas, né? Muitos hoje têm 2 preparadores físicos, um no clube e um em casa, para se dedicar melhor a preparação física, e você pôde conferir aqui na Rádio do Seu Esporte. 1h41 no Rio de Janeiro, tem gol no futebol internacional, tem gol da Inglaterra, 2-0 em cima de Malta, dessa vez foi Dele Alli aos 37 minutos da primeira etapa, bola rolando também para Montenegro e Cazaquistão, 1-0 Montenegro, Azerbaijão está ganhando da Noruega, 1-0, e a Romênia aplicando 4-0 em cima da Armênia. Mais cedo, pelo Mundial Feminino Sub-17, o Brasil foi eliminado, perdeu para a Inglaterra 2-1 e ficou de fora da próxima fase da disputa, ficando atrás de Coreia do Norte na liderança com 7 pontos e Inglaterra com 5. Brasil ficou na terceira colocação do grupo C com 3 pontos. Agora, 1h42 no Rio de Janeiro. Você está ouvindo Cidade do Esporte. É momento de falarmos do Flamengo aqui no Cidade do Esporte especial de sábado em 91.1 no Rio de Janeiro, você acompanhando a Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. 1h43 da tarde, faltando 17 minutos para as 2. E o Flamengo que treinou hoje pela manhã, a equipe inclusive já está partindo para o aeroporto Santos Dumont, onde acontece o embarque para São Paulo. Lembrando que amanhã o Flamengo enfrenta o Santa Cruz no estádio Paulo Machado de Carvalho, popular Pacaembu, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, onde só a vitória interessa para o rubro-negro, já que o Flamengo está a 3 pontos do líder Palmeiras. Portanto, vencendo e logicamente isso combinado a um tropeço do Palmeiras, o Flamengo volta a encostar na busca pela primeira colocação e logicamente em última análise no título brasileiro. Portanto, o Flamengo se preparando. Ontem o técnico Zé Ricardo já deixou muito claro que pretende fazer para esta partida, apesar de ter comandado treinos com portões fechados durante praticamente toda a semana. O treinador, no entanto, já adiantou que Paulo Vitor será o substituto de Alex Muralha, que está a serviço da seleção brasileira do técnico Tite. Chiquinho será o substituto de Jorge na lateral esquerda, Jorge que cumpre suspensão pelo 3º cartão amarelo, e Felipe Viseu será a referência de ataque, já que Paulo Guerreiro está convocado pela seleção peruana para as eliminatórias sul-americanas e Leandro Damião cumpre suspensão pelo 3º amarelo. Outra alteração será na lateral direita, já que Pará, que cumpriu suspensão no empate em 0-0 diante do São Paulo, já está liberado à disposição da comissão técnica. Com isso, Rodinei, que foi utilizado naquela oportunidade, o jogador volta a ser opção no banco de reservas. O Flamengo, portanto, já está definido: Paulo Vitor, o goleiro, Pará na lateral direita, a zaga de área com Hever e Rafael Vaz, e na lateral esquerda Chiquinho.
Márcio Araújo no setor de meio campo, ainda com a presença de William Arão e Diego Ribas. E o trio ofensivo com Gabriel, Felipe Viseu e Everton. Portanto, esse time do Flamengo que deve encontrar um grande público no Pacaembu, já que mais de 18.500 ingressos, quase 19 mil ingressos, já foram adquiridos de maneira antecipada, isso a parcial de ontem à noite. Hoje, mais uma grande procura por ingressos na capital paulista e a diretoria que espera entre 25 a 30 mil torcedores nesta partida realizada amanhã às 5 da tarde, com narração aqui na Bradesco Esportes FM do locutor Energia Edilson Silva, o dono da bola, que vai contar o recado nessa partida, com os comentários de Ronaldo Castro e Eugênio Leal, com Fábio Peixoto e Marcos Coelho nas reportagens, Juan. Tá certo, esse é o Mengão na rádio do seu Esporte Bradesco Esportes FM, 1h46 no Rio. Um desgosto profundo se faltasse. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Hora do Fluminense aqui na rádio do seu Esporte Bradesco Esportes FM. Quem chega com as informações é Thiago Esteves. O Fluminense quer se estabilizar na luta da Libertadores. Fala, Thiago! Uma boa notícia para a torcida tricolor, também para a diretoria, é que na próxima terça-feira o tricolor deve marcar o primeiro treino no novo centro de treinamento do clube, que está localizado na Barra da Tijuca, com o vestiário do time profissional e um dos campos prontos. O local começará a receber os jogadores comandados pelo técnico Levir Coupe aos poucos, já neste mês de outubro. A mudança em definitivo ainda não está definida. Também não foi definido ainda o nome que batizará a estrutura que está sendo construída. O Fluminense já na próxima terça-feira deve realizar esse treino. O clube ainda não divulgou a agenda de treinos da próxima semana, mas é muito provável que já na terça-feira o clube comece a utilizar essa nova estrutura localizada na Barra da Tijuca. Na próxima terça-feira também, o campo do Maracanã deve começar a receber a grama. O campo que está cada vez mais perto de ficar pronto, depois de ter fechado o buraco que foi feito para a festa de encerramento da Paralimpíada e também o processo de alinhamento a laser, deixando o terreno preparado para receber o gramado. Os rolos chegam na manhã de hoje e serão colocados, caso não aconteça nenhum imprevisto climático, até a próxima terça-feira. O prazo estabelecido pela empresa para deixar o gramado pronto para os jogos segue dia 20 de outubro. O técnico Levir Coupe lamentou que o Fluminense não está podendo utilizar o Maracanã, inclusive para esse jogo contra o Flamengo. Elogiou o estádio de Volta Redonda, mas disse que não é a casa do Fluminense e que o Fluminense não vem jogando dentro da sua casa. E isso, claro, prejudica o tricolor na campanha do Campeonato Brasileiro. O Fluminense também está de olho nessa liberação do Maracanã para os jogos, para que o clube possa também utilizar o estádio nos jogos do Campeonato Brasileiro. Vamos mais uma vez escutar o lateral do Fluminense, o Wellington Silva. Agora ele fala sobre a cobrança no vestiário. O Fluminense perdeu na última rodada para o Santos por 2-1 no meio de semana e ele fala como é feita essa cobrança no vestiário do tricolor após uma derrota no Campeonato Brasileiro. Então, todos ali se cobram, mas os mais experientes, mais antigos ali, que às vezes sim, chega lá, uma cobrança sadia, que eu acho normal, tem que ter. O Gum é um cara que sempre está cobrando, mas também elogiando. É um cara que muito líder, ele é um cara excepcional, então tem que ter essa cobrança, senão alguns jogadores podem até relaxar e isso é mal pro time. Então eu quero ser cobrado, eu também cobro, então tem que ser assim. Em relação ao clássico contra o Flamengo, Wellington Silva fala se o clássico é essencial para o tricolor nas pretensões do Fluminense no Campeonato Brasileiro para chegar à Libertadores da América. Com certeza. A gente precisa desses 3 pontos aí para recuperar e pensar sempre lá na frente da tabela. O Fluminense segue a preparação para o jogo contra o Flamengo, treina na manhã deste sábado e segue treinando até quinta-feira, quando acontece a partida contra o Flamengo no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, às 9 horas da noite. O Fluminense ocupa a 5ª colocação com 46 pontos e está 8 atrás do Flamengo. Uma vitória sobre o rubro-negro colocaria o Fluminense bem mais próximo do rival carioca.
Tá certo, esse é o Tricolor das Laranjeiras na Rádio do Seu Esporte, 1h49 no Rio. Cidade do Esporte, Bradesco Esportes FM. De imediato, vamos com material especial. Nicolas Freitas trazendo as informações na Rádio Seu Esporte. Está na linha comigo Gilmar Dalpozo, treinador de futebol, ainda novo, 47 anos, já treinou a Chapecoense, já jogou no Veranópolis, é fã do técnico da seleção brasileira Tite, já trabalhou com ele, Tite foi treinador e ele era jogador. Esse e outros assuntos eu vou conversar a partir de agora com Gilmar Dalpozo. Tudo bem, Gilmar? Boa tarde. Boa tarde, Nicolas. Tudo bem? Prazer falar com amigos. Beleza, eu vou começar a falar desse assunto, né? Você trabalhou com o Tite ali em 94, 95, ele era técnico do Veranópolis e você era jogador, é isso, né? É isso, mas eu conheci o Tite antes. Ah, é? O Tite quando jogava, no último ano ele atuou pro Guarani de Garibaldi, que é na Serra Gaúcha ali, né? Era um time de segunda divisão e eu atuava pro Nova Prata, Pratense Nova Prata. E a gente se enfrentou contra, jogamos contra, foi o último ano dele, e depois em seguida ele já começou como técnico. E depois nós fizemos um primeiro trabalho no Caxias, em 91. Ele tinha treinado o Caxias, e aí na sequência tive a oportunidade de trabalhar 2 anos no Veranópolis, 94 e 95. E depois ele retornou ao Caxias em 99 e 2000, onde eu tive a oportunidade também de trabalhar com ele. Então foram 5 anos que eu trabalhei, que eu fui atleta dele. E aí ficou essa amizade, esse vínculo de amizade familiar. Ele é meu padrinho de casamento e é com muito orgulho que eu falo isso, porque o Tite é uma pessoa sensacional. E eu tô começando a falar do Tite porque depois disso você se tornou treinador de futebol, treinou algumas equipes e agora está em Natal junto com o Tite e a seleção brasileira para pegar mais de perto ali maiores conceitos, tática. Além de você ser um amigo pessoal, com certeza você é um admirador da parte profissional do Tite. Está sendo proveitoso esse tempo aí ao lado do Tite pessoalmente, Gilmar? Tá sendo proveitoso. Então, o Tite, na verdade, esse tempo que a gente trabalhou junto, ele teve influência direta em eu ser técnico também. Eu me espelhava muito nele, pelo conhecimento, pela pessoa que ele tinha, então foi um incentivador. Então eu fiz a minha transição em 2008 no Veranópolis, de atleta para técnico, e trabalhei 4 anos no Veranópolis, depois 2 anos na Chapecoense, enfim, a minha trajetória por influência dele. E aí em 2008, quando eu comecei a treinar, esse vínculo foi mais forte ainda, que passei a frequentar, fazer estágios. Na época ele estava treinando no Internacional, depois na época do Corinthians também eu acompanhei, e esse período que ele ficou parado também, há 2 anos atrás, a gente foi fazer um curso no Rio de Janeiro de coaching, excelência, com a Suzy Freurinha, psicóloga. Enfim, tem um convívio familiar e profissional, e agora não poderia deixar de vir aqui na seleção, dar um abraço para ele e aproveitar também conhecimento, me aperfeiçoar, mas principalmente para dar um apoio moral, tá do lado dele, já que eu estou parado, né, não estou treinando nenhuma equipe. Resolvi vir aqui dar um abraço para ele, e o Anderson Paixão também, que é um dos preparadores físicos, que trabalhou comigo na Chapecoense, foi o nosso preparador físico lá, que até hoje ainda trabalha na Chapecoense. Então, uma visita de amigos e aproveitando, tirando benefício dos conhecimentos aí que o Tite tem e toda a comissão técnica. Com certeza. Agora, Gilmar Dalpozo, técnico de futebol, recebendo ele aqui na Rádio Bradesco Esportes FM. Obrigado, Gilmar, por nos receber, por nos atender, e sucesso aí a partir de 2017, ele que é da nova geração de técnicos aqui no Brasil. Obrigado, Gilmar. Obrigado, Nicolas, obrigado pela oportunidade, um grande abraço e bom trabalho para você. Tá aí, o Gilmar Dalpozo trabalhou com o Tite, técnico da seleção, trazendo algumas informações sobre o treinador, que, segundo muitos, tem reconquistado a torcida e o povo brasileiro. 1h54 no Rio.
Hora de voltarmos a falar do glorioso Botafogo aqui na Bradesco Esportes FM. O Botafogo que joga amanhã diante da equipe do Figueirense, adversário que está na parte de baixo da tabela. E o glorioso vive um segundo turno muito bom, né? Em 9 jogos no segundo turno, tem a melhor defesa da competição, levou apenas 3 gols. E o momento defensivo do Botafogo destaca um segundo turno muito bom com o técnico Jair Ventura. 18 pontos ganhos, o time de General Severiano conseguiu essa marca e só fica atrás no segundo turno de Flamengo e Palmeiras, respectivamente. O Palmeiras com 21 pontos conquistados no segundo turno, o Flamengo com 20, ou seja, o Botafogo fazendo o segundo turno que o credencia a parte de cima da tabela. E tem um adversário que faz um segundo turno ruim, que é a equipe do Figueirense. Neilton falou sobre essa situação. Como é enfrentar um adversário da parte de baixo da tabela e a dificuldade de um confronto como esse? É difícil, né? É igual nós quando estava lá embaixo também. Acho que muita equipe que enfrentou nós que estava em cima, que era líder do campeonato, acabou tendo a derrota para nós. Então a gente tem que manter isso aí, manter a humildade. Sabe que vai ser um jogo difícil, eles vão vir com tudo, querendo sair dessa situação que eles se encontram. Então a gente tem que ter bastante cuidado. Acho que vai ser um jogo muito difícil para nós. Esse é o atacante Neilton falando aqui na Rádio do Seu Esporte. E segundo o jogador, o objetivo é chegar primeiro aos 46 pontos. Depois se pensa na Libertadores da América. Foi o que eu falei. O nosso objetivo é fazer os 46 pontos. Claro que a gente quer fazer logo, mas a ansiedade acaba atrapalhando um pouco. A gente tem que ir fazendo o que a gente vem sempre fazendo, trabalhando para conquistar esses 46 pontos. E foi o que eu disse, a Libertadores é uma consequência, porque nossa equipe vinha brigando mesmo, muita gente vinha falando que nós ia brigar para não cair. E hoje todos estão falando de Libertadores. Então o nosso foco aqui mesmo é fazer os 46 pontos e como consequência chegar nesse G6. Esse é o Neilton, jogador da equipe do Botafogo, falando aqui na Rádio do Seu Esporte. O Botafogo que em caso de vitória ficaria a 1 ponto da primeira equipe que se classificaria para Libertadores, o que traz um ar de dramaticidade ao confronto que é super importante para o Alvinegro e ao mesmo tempo é fora de casa. O Botafogo que tem um bom aproveitamento também fora dos seus domínios. 1h57 no Rio de Janeiro. Esse é o Botafogo aqui na Rádio do Seu Esporte. O campeão desde 1900. Você está ouvindo Cidade do Esporte. Jean Dutra, como é que andam as coisas nos campeonatos aí pelo mundo? Muita eliminatória acontecendo, principalmente na Europa, né, Jean? É isso mesmo, Juan. Nesse exato momento, a Inglaterra vai batendo Malta por 2-0 e está no intervalo agora, com gols de Dele Alli e Sturridge. Então a Inglaterra vai vencendo por 2-0. Logo mais, daqui a pouco, às 3h45, teremos jogão também. A Alemanha contra a República Tcheca. Valeu, Juan. Valeu. Os campeonatos internacionais, vale a pena ficar de olho nesse jogo. A Alemanha, que é uma das principais seleções do mundo, se não a principal atualmente. Mauro Santana, estamos chegando a mais um fim de programa. Já? Já, passou muito rápido. Passou muito rápido, é verdade, Juan. Quando normalmente as coisas estão boas, passa muito rápido, né, Mauro? É verdade, pode ter certeza disso. Uma pena, né? Mas o bom é que todo sábado temos aqui o Cidade do Esporte especial com 2 horas de duração, né? É verdade, dá pra gente trazer muito material, comentar também tudo que aconteceu durante a semana, você vai curtir por aqui. Mas na Bradesco Esportes FM a informação não para. Segue agora o Linha de 3, tem muita transmissão, fique com a gente aqui na Rádio do Seu Esporte. 1h59 no Rio. Valeu, galera! Fui! Cidade do Esporte. Bradesco Esportes FM.